Fala, minha rapaziada, pai da batida na área. Estamos aqui hoje no nosso último episódio da Resenha da Kings na Resenha do Pai. E mais uma vez, com meu mano, Henry Freitas. Tranquilo. E aí, irmão? Chegamos ao final do nosso episódio do primeiro split. Como é que foi essa experiência aí um pouquinho pra gente? Cara, foi incrível, né? A gente viveu muita coisa boa aqui. E aí, agora é aguardar, né? O segundo split. É isso aí. Já teremos também a continuidade no segundo split e tal, né? Muitas novidades, né? Coisas boas chegando aí para todo mundo que acompanhou a Kings League de perto, né? Seja para o Henry, para o pai da batida, para todo mundo que produziu conteúdos. E antes de mais nada, né? Fazer aquela solicitação para vocês. Galera, não se esqueça. Curta, comente, compartilhe, manda para geral, se inscreva no nosso canal aí, acompanhe a gente aqui toda semana. Independente de estarmos falando de Kings League agora, nós estamos sempre trazendo conteúdos para vocês e estaremos de volta com as entrevistas da Resenha do Pai, trazendo aí convidados especiais, jogadores, ex-jogadores, convidados também da Kings League, treinadores, alguém de diretoria, jogadores e todo mundo que fez parte desse grande projeto. E também já acompanhe os nossos patrocinadores, a Stop Ball, que faz os uniformes do canal da Batida, da Resenha do Pai e do Pai da Batida. A P. Almeida, que está sempre vestindo a gente com aquela qualidade diferenciada. E também o Grupo Viriato. Então você vai conhecer um pouquinho mais do Grupo Viriato, que ele pode oferecer para você e para sua empresa agora. Todo empresário quer crescer, mas para isso precisa de estrutura, segurança, estratégia e confiança. Você precisa de um imóvel ideal, de benefícios que valorizem a sua equipe, de uma contabilidade sem falhas, de um jurídico parceiro e de uma gestão tributária inteligente que reduza seus custos. O Grupo Viriato oferece tudo isso em um só lugar. Viriato Contabilidade, J.A. Lopes Advogados Associados, Correia e Lopes Consultoria Tributária, Nova Viriato Corretora de Seguros, Viriato Gestão Imobiliária. Há mais de 40 anos, impulsionamos empresas de todos os segmentos, com soluções completas, integração entre os setores e um atendimento próximo, que entende o seu negócio de verdade. Não importa o tamanho da sua empresa, a gente entrega estrutura, economia e performance para você chegar mais longe. Grupo Viriato, a estrutura que seu negócio precisa e a confiança que você merece. Henry Freitas, estaremos de volta aí em breve com o Split 2, mas hoje nós vamos falar sobre o Split 1 e sobre essa grande final. Bom, vamos começar logo com a final, fazendo aquela análise prévia ali sobre o jogo. Jogo muito equilibrado do início ao fim. O que você achou aí? Quais são as ponderações do Henry Freitas sobre o jogo? Então, eu achei um jogo também muito equilibrado. Eu achei um começo meio desligado do Dendele, apesar de ter feito o primeiro gol, né? Só que eu achei que foi muito mais um erro da Fúria do que alguma coisa, porque eu achei de fato o Dendele meio desligado, sabe? Entrou a 2 por hora, assim, mas aí depois veio e fez uma excelente partida. Mas eu acho que também não podemos cravar que a Fúria também chegou 100% também não, né? Acho que a Fúria teve alguns errinhos bobos, né? Eu acho que, na verdade... O campo dificultou? Não foi o campo. Eu acho que a galera sentiu, dos dois lados. Talvez também aquela questão, a gente às vezes fala um pouquinho também sobre aquela questão do seguinte, o campo ali, ele não tem aquela base que a gente tem, né, no campo de futebol 7, né, da barreira lateral, né, e tal. Então é um campo completamente aberto. Sim. Parece que você vai ter mais campo. Será que eles possam ter sentido isso também, essa dimensão um pouquinho diferente da parte externa, né? Possivelmente foi também. Mas eu acho que o principal fator foi esse. Eu acho que foi... A galera sentiu um grande espetáculo, 40 mil pessoas no estádio. Não é normal, né? Quer dizer, na real, no futebol 7, isso daí é uma exceção, né? Não existe. Primeira vez, né? 40 mil. Então, assim... Até a galera que viveu isso no Mundial com a seleção brasileira não tinha uma torcida ali. De pessoas gritando o nome do time, de pessoas gritando o nome de tal jogador, como estava. A torcida adversária, quando o jogador errava alguma coisa, gritava, brincava. Contra, né? No caso, xingando, né? E tal. Sim. Cara, a cada jogada de perigo dos dois times,
as torcidas vinham naquele assim, então foi gigante o que aconteceu. Isso é legal também, né? Porque, assim, é para justamente mostrar a dimensão que a Kings League tomou, né? Então, assim, é uma dimensão de final de campeonato brasileiro, irmão. Sim, entendeu? sim. De final que eu digo assim, né? De jogos grandes de Sim. campeonato brasileiro, de uma Copa do Brasil, né? Isso que a gente tá falando do estágio aqui no Brasil. Se a gente estiver falando no mundo, é pique final de Champions League, irmão. Sim, a parada cara, tá doida. Em relação ao espetáculo, foi isso aí mesmo. Em relação ao espetáculo, esquece. Show de luzes, show de cantor, bandeirão, foi absurdo. Foi histórico. Foi histórico mesmo, né? Para ser a primeira, acho que realmente foi o maior espetáculo relacionado à modalidade, né? No Brasil, isso aí é sem sombra de dúvidas. Mas, cara, tivemos uma questão da torcida também, né? A galera do Dendele marcou muita presença e eu acho que... Acho não, tenho certeza. Eu que fiquei ali na parte lateral da arquibancada, que era uma parte mais mista, né? Irmão, eu acredito que tenha sido aí uns 70%, 80% o pessoal tava torcendo pro Dendele, irmão. Quem não tinha time, ficou tendencioso pro lado do Dendele. Quem tinha time, né, escolheu o seu time, claro. O pessoal da Fúria tava no setor norte, né, o do Dendele no setor sul. Mas quem não tinha time ficou muito mais tendencioso pro Dendele, né? Cara, pra ser sincero, totalmente sincero com você, só torceu pra Fúria quem é Fúria. Só torceu pra Fúria quem é Fúria. Isso daí é um fato, né? Não que eu concorde ou não com isso, enfim. Não, a gente tá falando da questão do estádio. O que aconteceu no estádio? Você via que todo mundo, vamos pelo Dendele e tal. Muita gente, por ter outros times e achar a Fúria tipo um rival, e outras pessoas que não ligam pra isso pela história que o Dendele construiu, né? Porque foi fantástica a campanha. Querendo ou não, o povo brasileiro gosta dessa história, parada, tipo, motivação, superação, sabe? Cara, o Dendele quase não classificou. Foi o último da fase de grupo. Foi o último. E, assim, chegou na final, assim, magicamente, tipo, superando tudo, sabe? Superou grandes adversários também. Então, muita galera não torceu pra Fúria por não gostar da Fúria, mas muita gente também foi pela parada assim, vamos dar uma moral pros moleques, que os moleques estão merecendo, sabe? E assim, eu que tava lá na arquibancada, cara, era surreal. A galera tava torcendo contra mesmo, sabe? A gente tenta ser o mais imparcial possível, né? Independente da gente conhecer a galera, mas a galera tava tendenciosa muito pro lado do Dendele. Produção, bota aí aquela tabelinha, isso aí, show de bola. Nós tivemos ali os gols, vamos falar agora sobre as estatísticas. Tivemos os gols do Lipão, do Lelete, do Chris Guedes e do Lipão. O Lipão fez um hat-trick na final, papai. Dominou o jogo. A gente vai falar um pouquinho sobre os destaques. Canhoto, Tuco e Paulinho Louco para o time do Dendele. Analisando previamente ali, a gente só teve gol de 2 jogadores em cada time, né? Cada time só fez gol com 2 jogadores e com o seu presidente. Então, assim, tivemos um grande destaque para o Canhoto, realmente para o Tuco, né? A evolução, eu acho que o mental do Tuco nessa reta final foi surreal. Depois de ter algumas críticas, né, durante a competição, sim, por a galera esperar que ele fosse um goleador, né, alguma coisa assim, e não estava tendo, mas na reta final, quando realmente precisa, né, do cara, no caso dele que é o capitão, né, de um dos caras do time, o Tuco fez excelentes participações. O Canhoto, né, também nem se fala, muito regular durante toda a competição, a gente já elogiava muito o Canhoto. E o Lipão, né, fazendo um hat-trick na final, com o Lelete também fazendo ali o seu gol, e o Chris Guedes também fazendo o presidente junto com o Paulinho Louco. Excelentes pênaltis dos 2 presidentes, hein, Henrique? O que você tem a me dizer sobre essas questões aí? Cara, sobre o jogo, jogo fantástico do Lipão, cara. Fantástico. Mentalmente, em vários momentos do jogo, a Fúria não estava bem. Não estava. E, assim, o Lipão... No primeiro tempo, a Fúria teve muitos erros de passe, irmão. Muitos erros de tomada de decisão, né? E quando tomou o primeiro gol, então, cara, parece que desandou completamente. Exatamente. E a gente vê esse ponto de a Fúria não estar bem, que vai servir de base para minha argumentação. Por quê? Porque, na minha opinião, um dos melhores da partida também, para mim, foi o Dedo. Sim, com certeza. Tanto que o Preto viu isso, né? No final no segundo tempo, foi lá tirado ele. E tirou ele, porque, assim, o Lucas Hector, que a gente sempre vem falando assim, sobre o quão bom jogador ele não arrumou nada. Ele não estava conseguindo andar. Não pelo fato do Hector estar mal. Não, ele não estava mal. É que quando ele vinha
com o dedo, cara, o dedo anulava ele. Anulava. O Hector, teve uma hora que ele mudou de lado, o dedo tava lá. E assim, foi exatamente por isso que o Preto tirou ele, né? Isso foi interessante no segundo tempo, já a gente vai falar, porque isso mostra que o quão é importante a percepção dos treinadores no futebol 7, né? Sim. É um futebol muito dinâmico, tem essa dinâmica maior do que no futebol de campo, né? Então você tem que pensar rápido, não só os jogadores, mas os treinadores também, para poder fazer o uso das táticas da forma correta. Podemos tentar fazer um top 3 ali de destaques para cada time? Quem foi melhor? Pode ser. Eu vou dar uma opinião aqui sobre a Fúria e depois você começa pelo Dendele, pode ser? Pode ser. Aí, faço o meu top 3, tu concordar, tu faz o teu também. Top 3 da Fúria, eu acredito que tenha sido Lipão, Vitão e Dedo. O que você acha? Eu só trocaria a sequência. Tá. Eu botei top 3. Botei top 3. Sem ordem, entendeu? Sim, top 3 sem ordem, Vitão, Lipão e Dedo. O que você acha? Justo. Perfeito, então. E agora do Dendele. Top 3 do Dendele. Fala tu. Cara, eu vou de Tuco, Canhoto e Maicon. Perfeito, concordo 100%. Acho que, como a gente falou aqui, o Canhoto e o Tuco, né, já mostraram ali nos scouts, e o Maicon pegou muito, irmão. O Maicon, inclusive, né, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das premiações, né? Então, assim, eu acho que o Maicon poderia estar um pouquinho mais valorizado ali pela rapaziada. Sobre os scouts ali agora, nós não tivemos nenhum gol duplo, né? Então isso é interessante também, né? Tivemos ali total de chutes muito parelho, 25 para a Fúria e 27 para o Dendele. Chutes no gol, o Dendele inclusive acertou mais vezes, né? Fez 18 contra 12, escanteios iguais, impedimento 1 para a Fúria. Percentual de passes certos, a Fúria teve um pouquinho mais. Posse de bola, a Fúria teve 51 contra 49, faltas cometidas somente 2. Irmão, que interessante isso, o jogo foi jogado mesmo, né? Você sabe qual foi esse impedimento aí? Foi o do Lelete, que por sinal iria ser um golaço. Que pecado. Esse daí ia ser um golaço, né? Assim, pô, cara, que jogada do Dedo, inclusive, né? Junto com o Lelete, pô, seria uma jogadaça mesmo. Não tivemos gol de shootout no tempo normal, né? Somente na disputa. E na disputa brilhou a estrela do Vitão, né, cara? O Vitão defendeu 4 shootouts e acho que ele foi o grande... Assim, no shootout, né? Realmente foi o grande destaque do time da Fúria. Foi, mas o Dendele bateu muito mal. Eles bateram... Não foram tão bem, né? Mas, assim... Tu não acha que isso também pode acabar sendo um respeito e um receio também por ser uma final, por ser um goleiro naturalmente também que, né, já tem um nível muito grande na competição, os caras talvez não tenham tentado... Porque se a gente for parar para analisar, o Gabriel, né, que fez o único gol, cara, ele foi o único que tentou driblar, cara. E o Dendele tem jogadores que são bons para isso, para tentar driblar. Sim, cara, eu acho que... Mas é o que a gente falou do jogo todo. Eu acho que a galera sentiu um pouco, sabe? Querendo ou não, gente, a gente fala que não, mas, pô, qualquer um treme pra 40 mil. Irmão. Desculpa. Uma pessoa, assim, isso que eu tô falando, pessoas que não estão acostumadas com isso. O pai da batida não tremeria. Acostumado a decidir jogos na Macedônia do Sul e do Norte. Mas, na Kings League, eu confesso que eu poderia fazer escolhas erradas, entendeu? Pô, imagina, o Allianz Parque, 40 mil pessoas, cara, gritando teu nome ali... Imagina, não tem cara, como, irmão. Será? É doideira. É doideira. Tremeria. Eu tremi fazendo uma perguntinha pro Kaká dentro do estúdio, tudo bonitinho, climatizado. Não vou tremer pra jogar contra 40 mil. O quê? Cheiroso? O bicho é cheiroso. Eita, mano. Nossa. Fala isso pra mim não, que senão eu vou querer viajar lá pra São Paulo só pra sentir o cheirinho do perfume. Que isso lá ele? Calma, rapaziada. Pô, bicho alto, mano. Kaká é alto, pô, bonitão, mano. O que tu achou? Eu mostrei a foto lá pra rapaziada. O que você acha? Tu acha que parecia mesmo? Olha aqui, eu vou te mostrar aqui. Quando eu tinha 17 anos, olha isso aqui. Mano, Deus tem seus preferidos. Olha aqui. O que você acha? Lembrava um pouquinho. Fala tu. Qual é, aí, pô. Aí, câmera. Tá maluco, cara? Meu apelido, cara, foi meu apelido durante 7 anos, cara. Só que hoje, rapaziada, infelizmente a calvície me pegou, né? E aí complicou a minha situação, tá ligado? A produção tá até rindo aqui, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, eu vou
pedir pro RH mandar a produção ir lá pro RH, tá ligado? Porque isso não existe, tá ligado? Mas enfim, parece que ele lembrava um pouquinho, jogava de meia. Lembrava. Aí eu de meia todo mundo joga. Né? É verdade, verdade, isso é verdade. Desculpa. Jogava de meio campo, só usava Adidas, e um dia eu falei assim, cara, eu vou com a camisa do Kaká pra escola. Com essa camisa aqui do Milan mesmo, que tinha aquele número dourado, lembra? Quando eu cheguei lá... 2007? 2007 foi no ano do que o Kaká foi o melhor do mundo. 2008, isso, um ano depois. Quando eu cheguei lá, a galera olhou, falou assim, pô, cabelão, pá, quer saber? Pô, parece que o Kaká mesmo, pá, foi lá e pegou o apelido. Então eu sempre acompanhei o Kaká, sempre foi um cara que eu sempre tive como referência, por ser cristão também e tal. Então é um cara que eu gosto muito. Irmão, vamos lá. Temos mais um pouquinho aqui de coisas para falar sobre a final. Premiações. Aí o Lelete ficou, né, como o MVP, que com todo o respeito do mundo, totalmente merecido. Foi o líder de MVPs, né, da competição, o líder da artilharia. Produção, bota outra tabelinha aqui, já aproveitar. A gente tem aqui a tabelinha, ó. Tabela de MVPs. O Lelete ficou acima. O dobro do Davi, do Lucas Hector, por exemplo, que tiveram 3 também. Então, assim, super merecido, né? Uhum. Como gols, fez 19 gols. Então, assim, pô, também, né? Totalmente merecido. Foi artilheiro. Então, papou tudo, né? Que só se ele fosse o goleiro, né? Aí também aí ele teria os 3. Como ele não é goleiro, ele conquistou tudo que tinha para conquistar na Kings League Brasil. E com todo respeito... merecido. Mais do que merecido, irmão. De verdade. E a gente fala isso também porque a gente conhece a pessoa Leonardo Garcia, né? Pô, um moleque batalhador, incrível. Enfim. Eu achei muito merecido, cara. Fiquei, de fato, muito, muito feliz pelo Lelete. Com certeza. Eu conheço o Lelete há muitos anos mesmo, né? O Lelete, ele iniciou na modalidade do futebol 7 lá no Olaria, na época que eu tava saindo, tava finalizando a minha carreira, entre aspas, né? Que não durou muito, mas eu tava jogando lá e o Lelete começou lá com a gente. Era um jovem ainda, na época devia ter 18 anos, 19 anos, não lembro agora certinho a idade, mas promissor, muita velocidade, muita personalidade. Precisava, né, se adaptar um pouco mais, adequar, melhorar essa parte tática, né, principalmente, porque a parte técnica ele sempre foi muito bom. Uhum. Melhorou muito, cara, e aí foi dali, foi galgando, jogou em grandes times, criou uma ascensão muito grande no X1, que eu acho que foi o grande diferencial para ele na modalidade da Kings League, né? O que você acha com relação ao X1 do Lelete? Eu acho que foi, mano, acho que de fato esse é um diferencial dele, né? Talvez a maior dádiva do Lelete. Essa personalidade no X1, no né? No X1, sabe? Não, às vezes nem no X1, no escalonado mesmo. Porque sempre que tem superioridade numérica, você pode ver que o Lelete tá lá. Então, todo escalonado, eu acho que foi a diferença. Fez uma diferença muito grande para a Fúria, né? Então, assim, muitos momentos da Fúria, que a Fúria estava atrás do placar, que foi o caso da final também, né? Que tava ele e mais um, né? Como você falou na questão do escalonado, ele e o Lipão e tal. Mas eles conseguiram se destacar. A gente viu um trabalho... A gente tem que dar os créditos aqui ao trabalho do Dudu também, Com certeza. Cara? Por quê? Porque ele tem Lelete e tem o Lipão soltos. Se você vê o jogo da Fúria, o Lelete e o Lipão jogam soltos. Por quê? Porque tem o Jefinho que carrega piano. Pellegrini e dedo para compor. Carrega piano como poucos. Entendeu? Pellegrini e o dedo para marcar para eles. Então, assim, cara, é absurdo. Quando você tem uma consistência na defesa, você sabe que você pode fazer o que você quiser. E quando você sabe que você pode fazer o que você quiser, você vai dar o seu melhor. E ele consegue fazer isso. Uma coisa legal também da gente destacar são os jogadores também que jogaram também, né, na final. É bem legal também destacar isso. Por quê? Porque a gente tem ali, nessa final, a gente teve também uma participação muito, se você reparar, uma participação muito grande dos 2 pivôs da Fúria, né? Uhum. Foi o Donato e o Monagatti. Não, o shootout do Donato foi brincadeira. Literalmente a gente repetiu aqui, reprisou um ou outro. Nojento. Foi espelhado, porque realmente merecia. Irmão, foi na gaveta, foi o melhor shootout. Foi. Um dos melhores da competição, inclusive. Porque a bola bateu nas 2 travezinhas de dentro. Mano, incrível. Golaço mesmo do Donato.
personalidade top. Eu acho que realmente, assim, foi um momento incrível pro Donato. E merece, porque, assim, são draftados, né? Então, assim, são jogadores que, na teoria, tem uma pressão grande, né? Por estar jogando na Fúria e a Fúria ter essa questão de estar sempre ganhando, né? Então, foi algo de bastante valor para ele, né? Então, assim... Mas eu digo também questão do campo do jogo, né? Porque a gente sabe que a posição do pivô talvez seja a posição mais ingrata da Kings League, né? O que você acha? Tu acha que sim? Pode ser, porque tem a questão do impedimento, né? Então limita muito o trabalho do pivô. Eles têm um campo muito reduzido para jogar. Porque ele não pode avançar para ficar impedido. E se ele puxar muito, ele vai compactar demais o jogo e vai atrapalhar o time a jogar. E conforme o time vem criando, vem subindo, acaba ficando menor ainda. Tipo, ele acaba tendo 2 metros quadrados para trabalhar, sabe? Isso é verdade, a gente tem essa limitação infeliz ali, né? Vamos colocar assim, da questão do pivô, né? Talvez seja, acho que a mais ingrata, porque a gente está acostumado a ver pivôs de muita qualidade no futebol 7, que na Kings League não conseguiram se destacar tanto, né? Sim. Então, assim, eu acho que realmente isso acontece muito. Do lado do Dendele, a gente tem algumas pessoas ali também bem legais para a gente poder tá destacando. O Lucas Hector, a gente teve o próprio Tuco também, como a gente falou, na reta final fez excelentes partidas. E o pênalti do Paulinho? Pô, absurdo, né? Então, assim, eu acho que o pênalti do Paulinho louco, irmão, não esperava que ele fosse bater no cantinho ali daquele jeito, cara. E o Vitão foi na bola, irmão. Cara, foi top aquele pênalti. Paulinho Blinders. Foi mal batido. Tu acha, mano? Foi mal batido. Acho que ele não queria ali, né? Não, foi mal batido, pô. Não, a gente não pode, tipo, vir aqui e falar, foi bem batido porque entrou. Mas foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Surpresa é óbvio, pô. Você viu o pênalti que ele tava batendo? Você viu o pênalti que ele tava batendo no treino? Que lá no... Foi mal batido. A gente não pode vir aqui, só porque entrou foi bem batido, que não sei o que, não. Aí a gente ia estar analisando o resultado. Verdade. Entendeu? Foi mal batido, pô. Foi uma surpresa positiva. É apenas isso. Foi. Vitão tentou ir na bola, não conseguiu e foi no cantinho, irmão. Então o Paulinho Blinders foi personalidade, né? Eu acho que o Vitão esperou muito, cara. Ele esperou muito. Aí quando chegou a hora, já era. Ele também não esperava que ia no cantinho daquele jeito, né? Então, esperava. Eles esperam o pênalti da galera que é um pouquinho abaixo, né, dos presidentes. A galera, o pênalti que vai mais ou menos no meio do gol, né? Pra ele poder ter aquela reação de, né? Mas no caso do Paulinho foi muito no canto, né? Foi. Então ele esperou, mas não conseguiu. Já o do Chris Guedes conseguiu deslocar bem o goleiro, né? Então, assim, o Michael não viu a cor da bola, né? No pênalti do Chris Guedes. Essa foi a realidade. Sobre Chris Guedes, ele deu uma declaração forte, né? Sobre essa questão de ser conhecido como amigo do Neymar. E que, bem emocionado, ele fala, né, que nessa vez ele ficou conhecido por ser o Chris Guedes, né, nível, sei lá, Brasil, nível mundial aí, por ter batido pênalti, por ter sido um presidente, né, como é que a gente pode dizer, assíduo, né, fiel e tal, e por ter feito todo esse trabalho. O que você achou dessa declaração? Foi legal? Porque, assim, muita galera, né, fica comentando coisas contrárias. Eu acho que a galera tinha que valorizar um pouquinho mais, né, a pessoa, né? Sim. Que comenta ali, que fala sobre essas coisas, né? Eu acho que, na minha opinião, ele toma muito hate de graça. Eu acho que é uma pessoa, assim, sempre que me encontrou, sempre que me viu, sempre troca uma ideia maneira comigo, sempre me chama para conversar. Eu fui falar uma parada com ele de uma notícia que chegou até mim. Ele me tratou super bem. Ele falou, não, realmente, vai acontecer e tudo mais. Mas, pô... Aí eu falei, não, de boa e tal. Então, isso assim... Ele não tem necessidade nenhuma em me tratar bem. Ou tratar qualquer jornalista que esteja lá fazendo trabalho bem. Ele tem, talvez, a obrigação... profissionalmente. Talvez a obrigação em me tratar profissionalmente. Com respeito e tudo mais. Isso daí é obrigação. Educação vem de casa. Então, ele me tratar bem já é outro. Então, assim, eu acho que a galera pega... E, assim, ele não me conhecia nas primeiras vezes. Então, assim, ele sempre me tratou muito bem. Nunca vi ele tratando ninguém, assim, passando do tom. Entendeu?
Então, assim, é complicado. Eu acho que ele toma muito hate de graça à toa, sabe? Eu acho que o Chris Guedes é porque ele é um cara que ele também tem uma opinião forte. Ele tem uma opinião formada. E, naturalmente, por ser amigo do Neymar, a galera atrela muito isso a ele, né? Então, tipo, não só ele, como outros amigos do Neymar também, ou amigos de outros jogadores. E eu acho que realmente ele merece um pouco mais merece mais respeito, né? Merece o que tá vivendo, inclusive, porque eu acho que, assim, muita gente fala muita coisa, mas assim, cara, o trabalho foi feito, mano. Resultado tem, tá ligado? O cara foi campeão aí da Kings League Brasil e já tinha tido outras oportunidades grandes, já tinha feito outros trabalhos grandes, montado times bons. Tem uma parada que é muito legal, que insiste no Dudu, né? Então, assim, mesmo depois de o Dudu não tendo conseguido, né, ano passado, ter os resultados positivos como resultado, mas ele sabia que o trabalho do Dudu era um trabalho consistente, um trabalho bom. Inclusive, no sábado, na coletiva de imprensa, foi uma das coisas que o Dudu falou. Ele falou, cara, primeiramente, eu queria agradecer a Fúria primeiro por acreditar no meu trabalho. Isso no sábado, antes da final. A gente já esteve numa competição, a gente não chegou na final, a gente esteve em outra, chegou na final, perdeu, e eles sempre acreditaram no meu trabalho, sempre me deram carta branca para trabalhar. E aí ele foi uma das primeiras declarações, né, do Dudu no sábado. Não, isso é bem legal mesmo, porque mostra a gratidão também do Dudu com ele, né? E a gente vê depois no final do jogo o Chris Guedes agradecendo muito o Dudu também. Então acho que isso é o mais importante, né? O que ele faz pelo time dele, se pelo time dele ele dá toda a estrutura e a gente sabe que faz. A gente conversa com os meninos que jogam lá e a gente sabe que eles têm total estrutura e tal. Então, assim, isso é muito legal. Cara, com relação também agora a Neymar no campo, né? Neymar lá e tal, como é que foi essa experiência ali? Todo mundo fica em cima, né? Querendo, né, uma fotinha com o homem, uma oportunidade com o homem. Ficou com vergonha. Fiquei com vergonha de pedir, pra ser sincero. É muita gente, né, que pede, né, mano? Muita gente fica em cima. Muita gente. Mano, eu tava do lado dele. É que eu fiquei, de fato, com vergonha, cara. Porque, cara, primeiro, é uma coisa inexplicável. Eu nunca tinha visto o Neymar de perto. Nunca tinha visto o jogo do Neymar. Nunca tinha visto nada. Nunca fui pra estádio ver e tal. Só que eu sou muito fã do Neymar. Cara, a gente tava assim, ele subiu o túnel, né? Ele tava sem ninguém, mano. Então, tipo, não via alvoroço, assim. Cara, é uma coisa, tipo, magnética, mano. Quando ele subiu, assim, todo mundo, bum, olhou. Tipo, não aconteceu nada. É aqueles vídeos, mano, de aura, né? Uma aura. Mano, eu achava que isso era brincadeira, que era coisa de meme, coisa de trend. Irmão, quando ele subiu, ele não tinha nada, só tinha ele subindo. Ele e o Chris Guedes subindo. Mano, todo mundo virou a cara assim e olhou pra ele. E não teve estardalhaço de nada. Nada. Só uma pessoa subindo, normal. Só que todo mundo olhou, todo mundo fez assim, olhou ele subindo assim. Aí todo mundo, cara, é o Neymar, tá ligado? É o Neymar. Aí tipo, foi todo mundo em cima, eu não consegui ir em cima, porque eu fiquei travado. Aí depois, quando ele saindo, eu fiquei do lado dele. Eu fiquei com vergonha de pedir uma foto, mas assim, cara, assim, é mágico, é mágico. O cara é fera mesmo. Eu acho que o que ele movimenta, né, a situação... O pessoal da Fúria, por exemplo, com certeza está tendo um privilégio muito grande, né, de estar tendo ele presente ali em alguns momentos. Eu acho que isso é uma parada muito irada. E mais o quê? Vamos ver o que a gente tem na final. Cara, o MVP da final... Pode falar, manda bala. Cara, eu só queria fazer um adendo a pessoa Luqueta, né, cara? Luqueta é fera. Luqueta, assim, querendo ou não, gente, o Dendê, ele não veio de organização, não veio de organização, assim, de games e tal. Não veio de pessoas, assim, mega gigantes. Então, veio de dois malucos, tá ligado? Dois amigos, né? Mais dois malucos. Que são muito espontâneos, sim, né? E que cara, dá pra ver que eles são assim no dia a dia deles, né? Que se doaram 100% ao projeto. Eu acho que esse é o principal. Se doaram 100% ao projeto. E a gente só queria, tipo, mandar um parabéns mesmo pro Luqueta, sabe? Eu acho que, cara, de cortar o coração, aquela, tipo, cena dele chorando depois da final.
de cortar o coração, mas acontece, né? Mano, o futebol é isso, né? Eu acho que o trabalho foi feito. Sim. E muito bem feito. Uhum. Não só o trabalho, né, de ter contratado o Preto, de o Preto ter feito toda essa questão do scout que a gente já vinha falando várias vezes, né? O quão foi importante o scout do Preto pela questão do entrosamento, principalmente do Dendele. Foi um pouquinho irregular na fase de grupos, né? Por conta dos resultados. Mas a gente viu que era um time muito, muito positivo. E aí, tipo... Só que como presidente, a gente sempre falou que o Luqueta era um dos principais presidentes. A gente sempre... parabenizou ele por isso, o quanto que ele se dedica, o quanto que ele fala mesmo, que ele né, se doa pelo time, pela organização em si, pela competição, né, pela liga. Então, assim, e o que eu acho mais maneiro dele e do Paulinho Louco é essa questão da espontaneidade, cara. Sim, cara. Eles dá pra ver que eles são muito verdadeiros, eles falam o que eles pensam mesmo e dá pra ver que é aquilo mesmo que eles estão pensando, tá ligado? É maluco, cara. É inacreditável. Não é à toa o apelido de Paulinho Louco, né? Cara, é bizarro. E ele é muito engraçado, ele fala do jeitão dele, né? Com o sotaque dele, é um cara muito, muito resenha. E mantendo no time do Dendele ainda, a gente teve o MVP da partida, da final, foi o Tuco, né, mano? O que você achou? Você acha que foi merecido? Você acha que poderia ter tido uma votação ali para outro? O que você acha? Eu ia de Lipão. Não a questão assim de MVP e tal, que mais jogou, mas, cara, na minha opinião, foi o mais decisivo, então... Eu acho que o Lipão, né, fez 3 gols, fez o shootout, né? Eu acho que poderia ser também o nome do... Acho que o Lipão poderia ter sido o nome do jogo. Talvez o Tuco tenha sido o melhor do Dendele, né? Com certeza. O melhor do Dendele, né? Sim. E aí, tipo, o Lipão acho que poderia ter sido o melhor do jogo também, concordo com isso. Mas Lipão, não diminuindo, Lipão, né? Tá ótimo, Lipão. Tá ruim, Lipão? Tá ruim nada, Tá pô. ruim, Lipão. 3 Tá golzinhos, triste? hat-trick. Tá triste, Lipão? Vamos ver como é hoje. Hat-trick na final. Será que ele conseguiu dormir? Golzinho de shootout. Títulozinho da King League Brasil. Família no campo. Exato. Esquece, mano. E há 1 semana e meia de ir pra Paris. E há 1 semana e meia, né? 2 semaninhas no máximo pra ir pra Paris. Então, assim, pô, tá coisa linda, né, pro homem. Então, assim, cara, mas da final, então, a gente fechou. Temos mais alguns assuntozinhos aqui pra abordar. Vamos lá. Como é que foi essa questão também, essa semana? A gente já estamos na terça, quarta-feira, e já temos muita novidade dos times já rolando, cara. Sim. Tivemos aí a saída do Alan Estagiário do Real Elite. E o que você achou sobre essa saída? Eu confesso que eu já estava sabendo que ia rolar essa saída. Provavelmente o Henry Freitas já sabia também. E, cara, o que você achou? Você acha que foi a melhor escolha? Você acha que poderia ter mantido? O que você acha? Mano, eu acho que se o ambiente não tá bom, tem que mudar mesmo, sabe? Se ele não tá se sentindo à vontade, não tá... Cara, tem que sair. Eu já sabia há um tempinho já, só que, enfim, a gente aguardou, né? O que ia acontecer. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que se o ambiente não tá legal, se as coisas não estão dando certo, tem que mudar mesmo. Tem que mudar. Mas tu acha que o Alan Estagiário vai ser convidado por outros times? Ou tu acha que ele vai tentar buscar essa vaguinha que provavelmente vai rolar, né, a mais no split? Não. Eu acho que ele vai para outro time mesmo. Assim, vai tentar um time novo para ele organizar e tal. Não, eu acho que ele vai para outro time. Que já tem. Já tem. Que já existe. Que já existe. Essa é a minha opinião. Posso estar errado também. Sim. Não, conversas ele tem. Ele já até falou, certeza. né? Com certeza sobre isso. Isso aí, conversas ele tem. Isso é fato. Muitas pessoas querem, a gente quer dizer que vaga na Kings League ele tem. Com certeza. Sair da Kings League eu acho difícil o Alan sair. E aí a gente vai ficar com o Real Elite ali ainda numa incógnita, né? Ou já temos alguma informação concreta do Henry Freitas aí que pode soltar? Até tem, mas não... Ainda não, né? Tem que ser... Não é o momento. Tem que... Aqui não é o momento? Na resenha da Kings A original? Não é o momento. Tá muito cedo ainda. Tá bom, tá muito cedo ainda então. Mas temos definições então sobre o Real Elite. Temos definições sobre o Real Elite. Rapaziada, já vamos continuar o nosso programa, mas é o seguinte... Já que você chegou até aqui, não se esqueça, curta, comenta, compartilha, manda para geral. Se inscreva aí, ativa o sininho aí para receber todas as nossas notificações, os nossos conteúdos aí, os cortes, o nosso programa completo, tanto da Resenha do Pai quanto da Resenha da Kings.
E não se esqueçam também, sigam lá agora os nossos patrocinadores. A Stopball, que faz os uniformes do canal da Batida e dá todo esse suporte pra gente. Então você que tem um time, você que quer fazer um uniforme, seja esportivo, seja para qualquer outra situação aí para vocês aí, entre em contato com a Stopball agora mesmo, que eles têm a opção certa para vocês. Para você também que curte aquele estilo diferenciado, já vai lá no Instagram agora da P. Almeida, que está com coleção nova e também tem diversas condições exclusivas para quem segue a resenha do Pai e a resenha da Kings. E para fechar, o nosso patrocinador, grande patrocinador, o Grupo Viriato, que traz tudo de melhor para estruturar você e a sua empresa. Então confere um pouquinho agora como que funciona o Grupo Viriato. Imagina que sua empresa tem tudo para ser igual à seleção de 2002, mas só tá faltando aquele dinheirinho extra. Talvez você não acredite em mim, mas existem inúmeras maneiras tributárias de você crescer o seu negócio. Um simples jogo tributário pode ser o seu gol da virada aos 45 do segundo tempo. Quer tornar esse cenário realidade agora? Entre em contato conosco através desse QR Code ou nos contatos aqui abaixo. Henry Freitas, vamos lá, voltando aqui agora, tivemos também uma novidade essa semana, que foi algumas notícias dos jogadores do Capim FC. Todos os wildcards se desligando e aí o próprio Capim, né, noticiou essa situação aí. Como que ficou essa situação? O que você acha sobre isso? Eu já sabia que isso ia acontecer, porque a partir do momento que soltaram assim que o time, o wildcards e comissão foi meio que formado, né, com ajuda, com quase 100% de indicação do Lucaneta, e aí aconteceu aquilo tudo ali, eu falei, vai ser uma escala. Alguma barca vai passar da galera ali. Já sabia que isso ia acontecer. Os draftados, a princípio, se mantêm, né? Não, mas, os draftados assim, não isso, pode. mas assim, se mantém. Mas podemos ter trocas, né? Podemos ter as substituições que vão acontecer, né? Lá. Então, assim, mas, né, tivemos aí nos últimos dias aí Canindé, Valdir, Barata, Negão, né? Vários wildcards aí que o Neto Show que chegou e se firmou, cara, mas que saíram, né? Então foram desligados completamente. E que a gente não sabe ainda o que pode acontecer, porque informação, mercado internacional, né? Tá para vir. E com todo respeito, eu não sei o que pode acontecer não, mas eu acho que a curto prazo, a médio curto prazo, eu acho que seu GB pode pular o barco. GB, inclusive, que soltou no mercado internacional, que soltou essa semana, né, que recebeu contatos dos Estados Unidos, México, né, e também de outros lugares, com certeza. Mas, GB, se eu não me engano, foi um destaque. pelo contrato, ele tem que ter 1 ano de draftado. Entendi. Então, provavelmente ainda está em conversas, né? Ele não sairia. Tipo, se for para Kings League, tá? Porque ele só sairia se for para ser um wildcard em algum outro time. Eu acho que ele tem que ter 1 ano de draftado. Como draftado, né? Entendi. Já nós vamos fazer hoje, a gente vai fazer a análise dos times novamente, que foi um dos nossos principais cortes no nosso canal no YouTube. Então hoje teremos para fechar, beleza? Teremos. Mas antes de a gente fazer isso, tivemos uma como é que a gente fala? Uma notícia, assim, entre aspas também, né? Uma fala do John Vlogs também na live, falando sobre a questão dos salários, né? Que você... eu achei irado isso que eles fizeram, né? De pegar a premiação e dividir para os times e melhorar os salários dos draftados, né? Mano. Então, provavelmente teremos o Henry Freitas no segundo split ganhando 10 mil por mês, rapaziada. Nada, pô. Que isso, cara? Não? Ué? Tu vai se inscrever. Tu vai ser draftado. Vai ganhar 10 mil por mês, filhão. Que isso, né? Que isso, cara? Fala, me explica aí, resenha da parte. Cara, eu acho que, na minha opinião, vai dobrar o salário. Vai pegar esse dinheiro e vai dobrar. Apesar que saiu a notícia agora, outro rumor, de que cada time escolheria a base salarial dos seus draftados conforme recebesse, conforme, né?
Produtividade? É. Então, tipo assim, ele poderia ter uma diferenciação Não entendi, nos na verdade, eu não entendi valores? muito bem, porque tava em espanhol. Ah, então... Aí botou no Google Tradutor e não traduziu 100%. Não, eu tava tentando deduzir o que tava escrito, né? Mas pô, dá para entender o que tá escrito. Mas eu não entendi como vão fazer isso. Se é porque tava lá conforme receita. Aí eu não sei se é conforme receita de live, conforme receita de jogo. Eu não tenho essa informação ainda, não estão me respondendo. Mas ainda não sei, cara, em relação a isso. Mas saiu essa notícia de que cada time colocaria o salário dos seus jogadores conforme quisesse. Perfeito. Eu acho que realmente tem que ter... A gente inclusive, falou um pouquinho na outra semana. Tiveram algumas pessoas que não entenderam bem o que a gente estava falando sobre a questão dos salários, né? E aí um dos cortes no YouTube que saiu, a galera veio criticar, falando que, pô, vocês não estão do lado dos jogadores e tal. E eu queria explicar algumas coisas não em primeira mão, mas uma informação concreta que eu apurei sobre a questão dos salários dos draftados. A galera acha que o salário dos draftados ele é pago sem imposto, né? A liga pega e paga e tá todo mundo bem, todo mundo feliz. Para quem não sabe, os draftados eles são CLT, eles têm uma carteira de trabalho, né, para ser vinculado à liga. Com essa carteira, a liga paga imposto sobre o salário dos draftados. Então vamos supor que eles recebam R$2.000 por mês. A liga vai pagar, sei lá, mais R$1.000, mais R$1.000 e poucos reais. Além disso, os draftados eles têm plano de saúde e benefícios. Então não é simplesmente o salário limpo, né? Uhum. Que o pessoal fala que gira em torno de R$1.600, mas não gira em torno desse valor. O valor é maior do que esse daí. Então, assim, se a gente estiver falando de pagamento de imposto, que no caso vai contar para a aposentadoria dos jogadores, a gente está falando de plano de saúde, a gente está falando de benefícios. Então a gente não está falando de um salário limpo de R$1.600, a gente está falando de um salário limpo de mais do que R$1.600. Sim. Para alguns jogadores, a gente concorda, como a gente tá até nessa dúvida aqui, como você falou, né, em questão de produtividade. Tem jogadores que produzem mais do que outros. Nada mais justo do que alguns receberem mais do que outros. Só que para isso, os times por fora podem chegar junto, né, e fazer um aporte financeiro. Eu acho que é o mais justo se você quer elevar o nível da competição. Se você quer elevar o nível da competição, você tem que dar esse aval, né, aos times, pô. Seja coerente comigo, vê se eu estou viajando. Irmão, a liga paga bem para os draftados. Que liga no planeta Terra paga os seus jogadores? Nenhuma, irmão. Nenhuma. Brasileirão Série A, ele que paga? É a liga que paga o Brasileirão ou os times que pagam? São os times que pagam. O salário, tudo do jogador. Quem sustenta é o time. A liga já paga, já dá esse sustento para os jogadores. Não é um salário ruim, partindo do princípio de pagamento de imposto e benefícios, ponto. Sim. Ter um aumento já é considerável. Aí a galera nos comentários lá querendo que aumentasse 3 vezes, 4 vezes o salário dos jogadores. Tem draftado, galera, que nem entrou, pô. Não, e o lance, galera, até na questão dos times decidirem o salário, não dá pra gente pensar em coisa... Com todo respeito, isso daqui é informação. Nenhum dos times viu dinheiro ainda. Pô, isso é fato. Nenhum dos times, nenhum dos presidentes fez dinheiro ainda. Tá numa parada não é mais tiro no escuro, tá? Quero deixar aqui claro, a Kings League Brasil não é mais um tiro no escuro. Porque você pode monetizar de várias formas. Já é uma realidade. Só que assim, nenhum time ainda viu dinheiro em relação à produtividade. Então não dá pra gente... É porque a galera confunde muito com o futebol tradicional. Que um patrocínio vai te pagar não sei quantos milhões. Que um patrocínio vai te pagar não sei quantos milhões mensal. Sabe? Não é assim, galera. Não é. Sabe? Não é. A liga ela consegue captar patrocinadores justamente para que ela sustente essas situações dos times, né? Sim. Como a gente estava falando no carro... Não, eu digo em relação ao próprio time. Patrocinadores, tipo, pessoais de cada time. Cara... Que os atletas podem ter. Eles podem ser patrocinados por outras situações, por marcas, por empresas, por bets, como muitos jogadores são. Né? É o que basicamente a Fúria fez. A Fúria pegou seus jogadores e basicamente transformou eles em... Garotos propaganda, né? São 13 jogadores? Na base sim, né? Transformou ele em 13 influencers. 13 influencers. Aí pega eles assim, beleza, eu não posso te pagar um salário.
Eu, Fúria, eu, Chris Guedes, não posso te pagar Mas eu um tenho uma salário. empresa que pode dar um suporte. Mas olha só, eu tenho essa empresa aqui para você divulgar. Você quer divulgar? Ah, eu quero. Então você quer? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar teu Instagram, vamos trabalhar o seu Instagram, entendeu? E a partir de hoje você vai começar a divulgar e você vira um influenciador digital. Ele pegou 13 jogadores e transformou em influenciador digital. É contra as regras? Não. Claro que não. É você pegar a regra e achar uma brecha. Beleza, eu não posso dar dinheiro para esse cara aqui. Nem é uma mas brecha, eu conheço o canal da Batida. Eu conheço o canal da Batida que está disposto a ter embaixadores. Aqui, o produção, você é jogador aí. Vem cá que eu vou te botar no canal da Batida para você ser influenciador digital do canal da Batida. Você ganha, a canal da Batida ganha por ter você, o jogador da Fúria, e eu ganho. Eu vou ter um atleta lá de segunda a sexta treinando. É perfeito. Essas análises que a galera não costuma fazer. Então a galera acha que é simplesmente um salário fixo, um salário ali onde... Mas eu acho que também a galera não tem informação, de mídia, né? também não informa. Não informa bem. Tanto que a gente já viu vários vídeos saindo aí, né? Falando sobre essa situação. Então, assim, e cada um fala uma coisa. Então, a gente está trazendo informação, coisas corretas que acontecem. O salário dos draftados, além disso, quando tem jogos, ele varia. E ele aumenta, porque né, se você tem 7 jogos, 8 jogos, porque eles ganham também por direito de imagem. Então, se eles ganham por direito de imagem, se você tem 7 jogos no mês, se você tem 6 jogos no mês, você ganha mais, pô. Então, esse mês aí, provavelmente, os caras vão tirar 4, 5 conto. Então, assim, porque tem direito de imagem, tem plano de saúde, tem não sei o quê, tem várias paradas. Não que a gente concorde, tá? Pelo amor de Deus, não a gente está trazendo informação. A gente não está trazendo uma opinião pessoal nossa, entendeu? A gente concorda, sim, que pode ter um aumento, pode. Mas eu acho que é uma parada discrepante demais ter um aumento de 3 vezes, de 4 vezes um valor. Eu acho que é algo muito acima da média. Eu acho que se produzir para isso, mais que justo. Mais que justo. Mas aí como que a Liga diferencia isso? Porque aí a Liga vai estar sendo justa? Oi? Porque a Liga ela vai fazer tipo assim, ela vai fazer o justo para todos. Então ela vai dar a base. Que eu acho que é o justo que ela faz. Mas pode aumentar um pouquinho aqui? Sim, pode aumentar. Mas é exatamente o que saiu na notícia. Conforme produzir. Como é que é essa produção? Essa a gente ainda não tem informação. Como é que vai ser essa produção? É em relação à mídia? Quanto mais mídia você fizer, quanto mais patrocinador entrar... Já que tem direito de imagem, né? E quanto mais você melhorar a imagem do seu time, mais você vai ganhar, mais você vai produzir? Ou vai abrir algum tipo de patrocínio? Beleza, o canal da Batida quer patrocinar o G3X. O canal da Batida vai dar 1 milhão por mês, cara. Tá bem. Tá profetizando, amém, rapaziada. Amém. Aí... O canal da Batida vai dar 1 milhão por mês pro G3X, para ser o patrocinador master do G3X. É disso que a gente está falando? É disso da gente pegar 1 milhão aqui e dividir para 13? Sabe? Aí já para 13 não, vamos dizer para os 30 de todo mundo que trabalha, né? Mídia, comissão técnica, fisioterapeuta, médico. Para os 30, vamos dividir esses 1 milhão para 30? Ou vamos dividir 500 mil para 30 e 500 mil a gente guarda para estruturar a coisa, para dar uma casa. Mano, você mora longe? Tá atrapalhando, né? Tá atrapalhando você vir. Vamos sustentar um aluguel aqui num local mais perto. Mora aqui. Toma aqui, ó. Esse dinheiro aqui a gente estava destinado para logística e tal. Você mora aqui agora. Fechou? Do lado do CT de treinamento. Aí faz sentido a gente ter um aumento, ter um aporte financeiro, entendeu? Nessas coisas faz sentido. Porque se a gente parar para analisar, a galera que a gente fala assim, né, são o público, né? Eles estão avaliando, vamos colocar assim, por um draftado que é muito bom. Vamos supor, vamos colocar aqui um GB, que a gente estava falando aqui do GB. Vou citar o GB para não ser... não invalidar ninguém. A gente estava falando do GB aqui, o quanto que o GB é importante. Ele merece um aumento. Mas tiveram jogadores, e obviamente eu não vou citar nomes, que nem entraram, irmão. Ou que entraram um jogo. Aí você acha que esse jogador que não está ajudando, não está contribuindo da mesma forma, merece ter um aumento de 2 vezes, 3 vezes o valor do salário, que já tem vários benefícios? Você tem o teu imposto pago. Aí eu te pergunto, você paga o seu imposto? Se você não paga, a Liga paga para você. Cara, tipo assim, a galera não tá vendo que a Liga tá fazendo a parte dela. É muita grana que entra? É muita grana que entra, galera. Beleza, mas também é muita grana que sai.
Imagina 100, 120, 130 atletas recebendo um valor considerável, também um valor considerável saindo todo mês, porque eles dão estrutura de campo, estrutura de vestiário, coisa que se a gente for falar do futebol 7, Henry, eu fui pro Mundial no passado, irmão. Mundial top demais. Não tinha o vestiário que tinha aqui. Tinha estrutura de campo, mas de vestiário não tinha. O vestiário era fraco. Ali cada equipe tem o seu vestiário. Henry, você que já jogou também. Quantas vezes você foi que cada equipe tinha o seu vestiário? Não existe, irmão. Eu já fui pra competição assim, nacional de futsal, que não vale nem a gente falar o nome aqui, mas já fui pra competição nacional de futsal que, tipo, a gente tinha que trocar rápido porque tinha outro time pra usar o vestiário. Tá entendendo? Tipo, acabou o jogo, os caras assim, ué, mano, troca é outro. Lá ele, mil vezes. Se protegeu. Já, tu viu, né? Se protegeu, produção. Calma, produção, calma. Se morreu de rir. Aí, que a galera da produção do evento, né, do Brasileirão de futsal, falava assim, cara, toma banho aí rápido porque o outro time precisa usar o vestiário. Tem competições que nem vestiário tem, pô. Tem que trocar atrás dos carros ali pra poder ninguém vir, pra poder as namoradas da galera que veio não poder ver, né? Porque tem que ter respeito, claro. Mas porque não tem uma estrutura. Então, assim, a gente tá falando de uma liga que dá toda a estrutura, irmão. E se você for basear... Outra coisa, Henry, só pra manter o teu raciocínio. Irmão, o campo é coberto. Quase nenhuma liga hoje no Brasil traz uma estrutura boa de campo coberto. Sim. Choveu, tu continua seco jogando, irmão. A maioria das ligas choveu, tu vai jogar um futebol ruim, porque o campo vai alagar, a bola corre mais, o futebol fica, né, mais contato. E sabe um negócio que ninguém fala? Do ar-condicionado da arena. Climatizado. Tá calor, tá no mesmo ambiente. Tá muito frio, tá no mesmo ambiente. Então, tipo, o fator externo não atrapalha a Kings League. Inclusive para times que, por exemplo, vierem de fora para cá jogar, não vão sentir tanto o calor do Brasil, né, que é um país tropical. Então, assim, cara, a gente tem estrutura, irmão. Sim. Não é uma parada que é desestruturada. Muito pelo contrário, a Kings League traz estrutura. Mas requer talvez um pouquinho mais de valorização, né? Um pouquinho um aumento e tal. O John Vlogs falou, eles dividiram para esse segundo split, que eu acho que já foi válido porque já serve como um teste, né? Será que valeu a pena? Vamos colocar um valor hipotético. Hoje o atleta ganha 3 mil por mês, contando com os benefícios. Aí muda por conta da premiação, mudou para 7. Valeu a pena eu gastar, né? Eu ter um custo de 7 mil, 8 mil com um atleta que não me rendeu um gol na competição, uma assistência na competição. Que nem entrou. Valeu a pena para os times? Tem que avaliar isso também, galera. Sim. A base ela tem que ter para todos. E ela, infelizmente não, ela felizmente tem que ser igual. Sim. Base é igual. É porque a galera... Os diferenciais, como você falou de patrocínio, aí não, aí é produtividade. É o que... Mas foi o que você falou. A galera tira muito para nível assim de comparação. Pô, os caras pica, pô. Isso aí, pô. Óbvio, galera. Cara, você não tem como pegar um GB, um Dedo, um Wembley e falar que os caras têm que receber a mesma coisa do que o outro cara que foi o último pique, pô. Cara, com todo respeito. O Wembley no futsal, você sabe disso, pô. O Wembley no futsal, ele recebia, né? Que agora ele não tá mais no futsal. Mas ele recebia muito mais do que vários wildcards que tá aí, pô. Vários wildcards. Merecimento. Por merecimento, pelo que ele produz. Não porque, privilegiado, não. Pelo que ele produz, pelo que ele batalha, pelo que ele trabalha, pelo que ele traz de resultado. Isso aí. Exato, pelo que ele títulos, né? Questão tática em campo, que é um dos principais jogadores assim. Essa é a minha pergunta. Aí vocês acham que o Wembley merece receber, o Wembley, Keno, o Dedo, merece receber a mesma coisa de uma pessoa que nem entrou em campo na Kings League? Uma pessoa merece receber um mesmo salário de um mano que, tipo assim, entra e só faz besteira no jogo? Pô, não é assim, cara. A gente não tá aqui julgando o cara que faz besteira, não é isso. A gente tá falando um comparativo. Eu acho que sim. A base, né? a base tem que ser para todos. A base tem que ser para todos. Ó, qual é a base?
É 100 euros? É 30? É 1.600? Beleza, mas é 1.600 mais benefícios? Então, beleza. Então, vamos nessa base, vamos nessa vertente. Vertente aqui. Produziu, amigo, tá jogando bem, hein, cara? Tá produzindo. Vamos conversar aqui, vamos dar uma melhorada. Ao invés de tu treinar mais, pô, de 2, 3 dias na semana, vamos treinar. E vamos tem treinar um outro 5. detalhe aí. A obrigação da liga é treinar uma vez por semana e jogar uma vez por semana. Irmão, se a gente for fazer comparativo do que o cara ganha pra treinar uma vez por semana e jogar uma vez por semana, irmão, não é ruim não, Henry. A liga não tem contrato de exclusividade com E eles, eles outra, podem trabalhar por fora. Porque não sei o que, se o jogador jogar na várzea, que não sei o que. Jogador, machuque na várzea. Oxe, Machuque na várzea. vai ser completamente esquecido. Completamente. Machuque na várzea. Vai ter teu plano de saúde pago? Durante os 6 meses que você vai ter que operar o teu joelho e você vai ter que ficar fora? Vai ter o teu plano de saúde pago? Meu irmão, é papo dos outros nem responder teu WhatsApp, pô. Mano, tô precisando de um remédio aqui. E isso a gente não tá desvalorizando a várzea, não. Que a gente vive a várzea também. A gente tá falando numa questão de a estrutura que, infelizmente, se você se machucar numa várzea, você não vai ter, cara. Isso é uma realidade. Jogadores muito diferenciados, que é o caso do pai da batida, do Kelvin, do Lipão. Ué, cara, o bagulho é sério, pô. O bagulho é sério, cara. Pô, tá rindo de quê, cara? O bagulho é sério, pô. Pô, o bagulho é sério, irmão. Pô. Cara, eu vou mandar todo mundo pra RH hoje aqui quando acabar o programa. Tô nem aí. Galera que trabalha aqui no canal, entendeu? Produção, todo mundo. Mano, é que você foi muito, entendeu? Tipo assim... cara, pai da batida, Kelvin. Eu não botei em terceiro lugar, né? Eu botei logo em primeiro lá. Não, que você desceu muito. Pai da batida, Kelvin. Entendeu? Foi, mas tá tranquilo. Lipão, mais ou menos. Mas, enfim... Então, assim, mas agora falando sério, se você pega os caras desses, é claro que os caras vão querer dar estrutura. Mas a gente tá falando do draft, que o draft a gente tem o primeiro pique do time e o pique 10. Sim. Então, assim, o cara que foi o pique 10, que também joga na várzea no geral, joga em alguns times e tal, no geral, se a gente estiver falando, né, de produtividade, vai ser um cara que, se tiver algum problema num clube, até mesmo de futebol 7, que não dá uma estrutura, né, os clubes menores... Cara, ele se machucou, irmão, é por conta própria, mano. Exato, cara. A liga dá uma estrutura, como a gente falou, dá o plano de saúde, os times dão essa estrutura também de médicos, né? De a gente viu o problema que a Laude teve, e aí, pô, tinha um médico para poder fazer essa estrutura, que foi o Dr. Alves, que deu essa estrutura pra galera. Tratou muita gente na Laude. E tratou muita gente na Laude por conta disso. Então, assim, cara... Enfim, mano, eu acho que a galera tá deturpando um pouquinho, não tá conseguindo captar, e a gente tá trazendo essa informação para vocês. Que é importante vocês saberem que não é só 1.600. Tem muito mais coisa envolvida ali. Sim. Além de tudo que a gente esqueceu, a mídia, irmão. Sim. O quanto que é importante para esses jogadores aparecerem na Kings League, pô. Sim. É algo que é surreal, mano. E outra, gente, algo que vocês não entendem também. Beleza. O jogador jogava em algum time aí que ele ganhava R$100 por jogo, tá ligado? Fora a Kings League. Jogava R$100 por jogo. O cara tá ali na Kings League, mas ele nem entra. No time que ele vai, mano, pô, R$100 não dá não, mano. Eu jogo na Kings League, pô. Minha imagem, e aí minha imagem de você... A imagem do teu time, de ter um jogador de Kings League no teu time. R$100 não dá não, mano. Aqueles R$100 ali, sem ter feito nada, só por ser jogador da Kings League, já vira 200, 250, Isso é 300. perfeito o que você está falando. A valorização do profissional. Exato. Só pelo fato de ter sido draftado. Porque o wildcard a gente nem fala, porque são os caras que estão no topo. Mas draftado também, mas eu digo assim, né? Os draftados, vamos falar dos draftados do meio para baixo. Que, né, foram os últimos, vamos colocar, a ser escolhidos, que, na teoria, não tem a mesma proporção midiática que os draftados primeiros ou os que os E outra, em wildcards. relação a tudo, tá? Em relação a tudo. Em relação à marca esportiva, que tem muita gente de olho. Assim, eu posso te falar que... É porque é complicado, mas eu sei aqui de 3, 4 marcas de chuteira que tá super focada na Kings League. Que pega jogador aqui, pega jogador ali, pega jogador ali, e tem no mínimo 3, 4 jogadores em cada time. Sabe? Isso é verdade. E faz a propaganda voltada para o jogador pela Kings League. Cara, é só você ver. A gente teve
um total de visualizações na final da Kings League de quase 4 milhões. Juntando tudo, né? Juntando tudo, quase 3 e pouco, enfim. Mas, cara, olha isso. Qual marca não quer estar ali, sabe? Qual marca não quer ter um jogador da Kings League? Isso é em relação a tudo. Marca de chuteira, marca de roupa. Cara, que marca não quer pegar o Lelete? Né? E aí a gente ainda tá falando também, né? Mandar até um abraço pra P. Almeida. não quer a P. Almeida. Pô, tu acha que é loucura da P. Almeida falar assim, Lelete, vem aqui, toma aqui um boné, toma aqui uma roupa, toma isso, toma aqui. Ela faz comigo, né? Que, tipo, tô ali nos bastidores, fazendo os bastidores. Pros caras que jogam, é melhor ainda, pô. Entendeu? Aí foi lá, pegou o Lelete, pegou o Lipão, pegou o Jefinho. Cara, sabe? Que marca, que produto, que empresa não quer ter um produto desse? Não quer ter no seu portfólio lá, minha empresa é essa aqui, eu tenho esses jogadores aqui, pô, na Kings League, que eles me retornam isso de views, sabe? De credibilidade, né? Porque querendo ou não, hoje a Kings League é credibilidade, mano. Acabava os jogos, eu ia no Instagram dos jogadores, ver o que eles estavam postando. Isso é consumir Kings League. As pessoas consumem Kings League. Então, assim, nessa parte de valorização do atleta, a Kings League é fenomenal. Porque a valorização do atleta ela traz a valorização da marca. Sim. Então isso é muito importante. E também mandar um abraço também pro pessoal, porque o quanto que tem sido importante a Cazé TV também nessa parada. Porque hoje a principal emissora como streamer, né? Como streaming. E assim, o trabalho que eles têm feito com isso é muito importante. Então mandar um abraço pro pessoal também, né? Que eu tava lá na Cazé TV semana passada, mandar um abraço pro... Ele só mandou um abraço porque ele queria contar que ele tava lá. Não, pô, isso daí também não. Mas é importante, né? Falar pra rapaziada que nosso trabalho foi reconhecido, né? A gente tá aqui toda semana, eu e R falando sobre Kings League. Lançou a camiseta preta, e a galera, né, pô, fez o convite, tá ligado? Então assim, pô, fazendo o convite a gente se sente muito mais lisonjeado. Conta né? pra galera quem tu entrevistou. Então, assim, Pra quem tu mandou pergunta? Vou devagarinho ali, entendeu? Eu sou humilde, tá ligado? Sou humilde, entendeu? Vamos devagarinho. Então, assim, mandar um abraço aí pro Raoni e pro Pierani que fizeram a dupla de mesa ali, de bancada comigo. E, pô, a sensibilidade e a humildade deles foi absurdo, foi algo surreal. E de ter me dado oportunidades em alguns momentos. Eu também tentei ajudar o máximo que eu pude, consegui as entrevistas com o Lipão e com o Jefinho, para eles poderem entrar ao vivo com a gente lá e falar pré-final, que isso é importante para a gente saber como é que tá a mentalidade. Também falei com o Kaká e com o Canhoto, pô, devido ao tempo ali. Com o Kaká. Qual? E com o Canhoto do Dendele. Calma, estamos chegando ainda, estamos chegando. Com o Kaká e com o Canhoto do Dendele. Eles não puderam por conta de tempo. E aí, naquela correria ali, estava Felipe Leite e Folha fazendo a coletiva lá em São Paulo. Um abraço também para os amigos Felipe Leite e Folha. E o Felipe Leite estava com um convidado especial. Ninguém conhece. Ninguém, entendeu? Um cara que só foi melhor do mundo e só tem um título mundial na seleção. Então, assim, tem pouca coisa. 3 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo. Então, assim... mas eu fiquei muito emocionado e muito feliz. Assim, nos bastidores, eu agradeci muito ao pessoal lá da Cazé e do Raoni pela sensibilidade dele comigo, né? Ele sabia da minha identificação com o Kaká. E deixa eu fazer uma pergunta pro Kaká. O Felipe acabou me antecipando ali um pouquinho, né? Porque na resenha ali o Kaká falou que jogaria e seria a pergunta que eu queria fazer para ele. Kaká, você jogaria a Kings League? Porque ele é bonito, né, mano? Ele é esbelto, né? Cheiroso. Então, assim, tá bem fisicamente. Pô, eu ainda vou conseguir essa façanha. Mas aí eu falei assim, cara, pô, eu acho que o Kaká jogaria a Kings League, mano. Eu acho que ele conseguiria jogar ali um pouquinho e tal. A gente não tá falando de... Claro que, né, pra jogar no nível dos caras fera, tem que treinar, isso é fato, né? Mas eu acho que ele jogaria, daria pra entrar. O Coringa entrou, jogou, né? Então, acho que conseguiria. Mas aí, no meio do caminho ali, eu perguntei, cara... Mas uma coisa interessante, como o Kaká jogaria na Kings League? Inclusive, pô, graças a Deus foi uma pergunta pertinente, saiu um corte na Cazé TV dessa pergunta, então da resposta do Kaká sobre isso, qual seria a posição dele. Então, cara, foi algo inimaginável ali, fiquei muito feliz por ter feito uma pergunta para ele. E ele é muito gente boa, né, cara? Mano, tá maluco, ele fala sempre com um sorriso no rosto, né, mano? Sempre com uma alegria contagiante, isso é muito legal. Ele tem uma energia boa, cara. Dá pra ver, né? Ele tem uma hora leve, né, mano? Leve, tranquilo. Tipo assim, dá pra ver que tu chega, ele é um cara simples, né? Isso dá pra ver de fora, né? Imagina quem convive com ele, eu acho que deve ser um cara
sei lá, deve ser uma oportunidade incrível ter uma convivência com o Kaká, sabe? Sim, inclusive eu queria até deixar um obrigado pro Digão, que é irmão dele, que conseguiu que eu tirasse... Pro Folha também, Folha e Digão, que conseguiu que eu tirasse uma foto com ele. Show de bola. E assim, para fechar esse assunto, não menos importante, mas agradecer ao Diego, que é um cara fenomenal aí, que me deu essa oportunidade para estar na Casa como é TV. Que foi? Como é que foi para dar batida? Como é que foi? Como é que você se sentiu? Cara, eu recebi um convite, né, do pessoal que trabalha lá na direção da Casa TV, que eu já conhecia. Não, como você se sentiu? Como eu me senti. Quero saber a pessoa, cara, Alan, nem o pai da batida. Não foi tão importante quanto meus títulos na Macedônia. Não. Mas aí, tipo assim, acho difícil também. É difícil. Isso daí só se tu fosse, sei lá, para uma trabalhar na Champions. Isso aí. Isso na final só, né? Jogo de fase de grupo nem tanto. Na Copa do Mundo, talvez. Talvez. Entrevistando Cristiano Ronaldo. Um Senegal e Marrocos ali eu nem ia ficar tão feliz assim, tá ligado? Mas... Mas assim, se fosse um Brasil e Argentina na final, acho que... o Alan... Não, mas obrigado até por perguntar, irmão. Cara, muito feliz, fiquei emocionadaço, tá ligado? No dia lá. Chorou, irmão? Chorou? Assim, a gente lacrimeja, né? Assim, é uma parada que a gente pensa bastante, né? Sobre isso, que é reconhecimento do trabalho, né, mano? Você que também recebe bastante convites, eu acho que isso é muito legal, muito bacana, quando as pessoas vêm até a gente e falam... Então, assim, me senti muito, muito lisonjeado por ter recebido o convite e mais ainda feliz por ter sido por reconhecimento do trabalho. Então, acho que isso é legal. E, cara, o mais legal foi também que no final do jogo, independente de time, né? A gente sempre fala aqui que a gente é, sei lá, Kings League Futebol Clube, né? A gente gosta do bom futebol e tal. Mas eu falei que a Fúria iria ganhar de 5-4, seria um jogo difícil. Tá? Quase acertei o placar, inclusive. Falei na Casa TV. E os pais dos jogadores da Fúria saíram na hora que eu saí do estádio. Aí a gente bateu de frente, aí a mãe da família do Lipão chegou e me puxou assim e falou assim, eu vi lá você, hein? Se tu falasse ao contrário do que tu falou lá, tu ia apanhar, não sei o que, brincando comigo. Então, assim, é sinal que a gente está sendo visto, sabe, cara? E ter o reconhecimento da galera também do lado de fora lá, algumas pessoas vindo falar comigo, até pela identificação do bucket, né? A galera olha e tal, isso é muito legal. Então, assim, mano, isso é fenomenal, né, legal, mano? Né, mano? E, assim, isso eu tô falando por mim. Mas aí eu quero saber também do Henry Freitas, como é que foi essa sensação, porque, assim, o Henry Freitas tem tido muito reconhecimento, não só no Brasil, mas fora também do país, né? Então, muita gente, né, tem postado essas notícias. Não, você tem que contar, pô. Cara, tem que falar isso. Acabou o jogo, aí eu fui... Eu tava saindo já, peguei o kit lá que a gente ganhou, inclusive camisa irada. Hoje eu te esqueci de falar, hoje tu veio de Kings Ligo, né? Marrinha de Lelete. Kings Ligo, marrinha de Lelete. A marrinha de Lelete dele. MVP. A marrinha de MVP dele. Para. Meter aqui, ó. Não esquece. Aí, irmão, eu tava saindo já do estádio quando eu recebi um convite para participar de uma festa de encerramento, né, da galera do staff que trabalhou na Kings League e tal. Num camarote lá no Allianz. Aí eu tava lá, aí tava todo mundo lá, aí eu encontrei com o Folha, né? O Folha é um grande amigo meu, Folha da Casa TV. Aí eu encontrei com o Folha lá, eu tava conversando com o Folha, fiquei conversando com o Folha. Mano, quando uma pessoa me cutucou assim e tal, eu olhei assim, aí tipo, eu sabia quem era, sabe? Eu já sabia quem era, já tinha visto na festa, mas fiquei quieto, né? Eu não consegui tirar foto com o Neymar, não vou conseguir, enfim... Aí uma pessoa, tipo, muito grande da Kings League, porque minha camisa tinha escrito meu nome, assim, Henry Freitas atrás. Aí ele Henry Freitas, né? Aí eu, com sotaque meio espanhol, sabe? Um portunhol. Aí ele Henry Freitas, né? Sim, tudo bem? Pô, tudo bem? Fulano, sei que você é, óbvio. Aí ele, só queria te parabenizar pelo seu trabalho. Muita gente na Espanha tem acompanhado o seu trabalho. A galera da Kings League, que ele falou, da Kings League mesmo.
Aí eu, pô, obrigado, fiquei assim, emocionado, sabe? Porque foi o que tu falou. O reconhecimento do trabalho é melhor que qualquer coisa, sabe? Tipo, melhor. É porque também a gente bota muito sentimento, né? Você bota muito sentimento no que você faz. Eu boto muito sentimento no que eu faço. Então, assim, eu acho que é por isso que a gente evolui, por isso que a gente dá certo, por isso que a gente entra em lugares que poucas pessoas entram, sabe? Porque a gente trata com muito respeito e bota muito sentimento na coisa. Então, assim, eu acho que o que a gente primeiro que o que a gente fez aqui nesse split todo foi histórico. Eu estava falando até inclusive com a família e eu fiquei muito feliz. A mãe do Donato me parou no final Mano, da ela parada. Ela me manda muita mensagem. Irmão, ela me parou. Ela é muito gente boa. Chorando e muito feliz. E aí ela falou assim, ó, cara, poxa, vocês são incríveis, não sei o quê. Eu vejo o teu programa desde quando você entrevistou os meninos lá no Mundial e tal. Então, tipo assim, cara, naquele momento ali, eu parei e refleti. Eu falei assim, irmão, aqui, o nosso conteúdo, podcast, semanal, não sei o quê, tal. Galera, isso é investimento, pô. A galera produz conteúdo pra caraca, faz lá no Instagram e parabéns pela rapaziada. Que, sinceramente, eu não tenho tempo. Eu não tenho esse tempo de fazer. Então, a galera também merece pra caramba. Mas diga assim... Isso aqui, galera, isso tem custo, tem trabalho, tem roteiro. A gente tá lendo o roteiro aqui, tá ligado? Eu tô fazendo as paradas. É, como você falou, é sentimento, é produção, fazer uma parada de qualidade, entendeu? E, cara, e juro pra você, quando eu recebi essa fala, né, desse cara que é gigante na Kings, eu me segurei pra não chorar, de verdade mesmo, porque... Sinal que tá no caminho certo, né, mano, irmão? Foi legal. É isso aí, mano. E parabéns também, tá ligado? Pra você, pra gente, pra todo mundo que produz conteúdo. Como eu falei, o fato de a gente produzir diferente não quer dizer que outras pessoas não produzam. A gente não tá falando isso, tá, galera? Só que a gente bota sentimento, mano, tá ligado? O Henry tá aqui emocionado com isso. Então, assim, é uma parada que a gente fica feliz por ter o reconhecimento disso, entendeu? Por a gente, né, tá mostrando pra vocês um lado da gente também humano, a nossa, como é que a gente fala? É o nosso dia a dia, a nossa vulnerabilidade, tá ligado? Então, assim, parabéns ao Henry por estar fazendo esse trabalho, que realmente é um trabalho difícil e diferenciado, de você trazer notícias exclusivas. O Henry também, que por mais que vocês achem também, eu que convivi um pouquinho assim, né, tipo, desde o início dele trazendo essas informações, nem sempre é só notícia boa, né, Henry? Já tomou chamada, já tomou algumas notícias também que uma ou outra, assim, a maioria o cara crava. A maioria crava, e isso é trabalho. Mas também tem notícias que ele fala que às vezes não rendeu 100%. Como que fica a mente? Tá ligado? Acontece, pô. Às vezes a gente fala alguma coisa aqui no podcast, né? Que a gente fala, a gente sabe que vai acontecer, mas tem coisas que a gente fala que não acontece. Como que a gente fica depois? Vocês acham que é só a gente pegar aqui e gravar e acabou? Não, galera. A gente grava aqui e a gente fica na expectativa de que aquilo que a gente está gravando realmente dê certo. Realmente seja correto, seja coerente. Não, ainda mais na Kings League. Pô, a Kings League tem 5 reuniões por dia. O que foi decidido na primeira, às vezes na quinta reunião por dia não tá. E aí a gente recebe uma informação da primeira e na quinta já mudou tudo, tá ligado? Então, assim, a primeira rodada começou com uma regra. Na última rodada já tinha uns negocinhos já mudando. Não, mudou a bola, pô. Entendeu? Mudou a bola, é verdade? Mudou a bola no meio do campeonato. Tá ligado? Então, assim, muda muito. Então, pra gente trazer informação, pra gente trazer, como a gente sempre falou, o nosso resenha da Kings, ele é feito por semana. Justamente por isso, para a gente trazer as coisas da semana, as notícias e tal, e falar sobre as coisas da semana, que mudam o tempo inteiro. A gente sempre fala, não dá para cravar nada na Kings League. Quantas vezes a gente falou isso? Então, assim, isso é muito legal. Henry, fala um pouquinho agora pra gente também sobre o Arena Awards, né? O da Kings League Awards. Uhum. Como é que tá funcionando isso daí, né, e tal? Explica pra gente aí, pra poder a galera entender sobre essa premiação. Então, o Arena Awards é uma iniciativa do Arena Kings League, né, do site. Vai rolar dia 25, cara, mas a votação já tá aberta, né, aberta ao público. Eu vou ser um dos júris lá, né? Eu devo estar lá no dia também Vai ser em live? Vai ser por live. Vai ser por live. Vai ser como se fosse uma collab, né? Com a Ronaldo TV. Então a Arena Kings League tá junto com a Ronaldo TV nessa. E cara, tem tudo para ser fantástico, porque
assim, eu não vejo, por exemplo, a galera lá de fora se movimentando para que isso aconteça na Kings League, sabe? Então, isso só valoriza a Kings League Brasil. Acho que só tem a agregar. Perfeito. Isso é legal porque mostra, né, o empenho que a galera tem feito. Por exemplo, a Arena Kings League é uma página que faz coisas diferenciadas, né? Não é só a produção de conteúdo mais simples. Eles têm o site, né? Tem essa questão da premiação. Então, acho que isso é muito valorizado. É de se valorizar bastante também. Cara, bom, vamos lá. A gente fechou, então, o nosso split. Primeiro split. Vamos fazer aquela análise geralzinha dos times para a gente poder soltar para vocês. Produção, bota os times aí para a gente poder ir vendo e falando um pouquinho sobre cada time. Vamos começar com... Esse é o primeiro time? Fluxo. Bom, assim, esse daqui... A gente vai falar de modo geral? De modo geral. Rapidinho, assim, uns 2-3 minutinhos de cada time. Entendeu? Só para a gente poder lembrar aqui algumas coisas. Né? Esse daqui foi de uma das rodadas, acho que foi da rodada 8 ou 9, se eu não me engano. Da 9. Da 9, né? Uhum. Então, assim, a gente não pegou aqui, era a imagem que a gente tinha. Esteve o Júlio, né, que foi um grande goleiro do time do Fluxo, né? Uhum. Um cara que me surpreendeu, que eu não conhecia, foi o Murilo, né, cara? Eu acho um back bem legal. Mas quem é que tivemos de destaque aí? Melequinha. O Vini foi o capitão do time, né? Então, assim, não foi um wildcard, foi o Vini que foi o capitão. Né? O Gabriel Souza também. Luiz Bolt não volta pro X1. Não volta. Vai continuar no Fluxo. Jogador do Fluxo. Bela informação aí. Bolt vai continuar no Fluxo nesse ano ainda, né? E não volta pro X1. Tivemos Chaveirinho e Elber, né, fazendo um complemento ali, que inclusive o Elber veio durante a competição, não foi isso? Não, o Elber ele iniciou, tá. Que veio... O Marcos Vinícius, né, que foi durante, né? O VB também, o VB já tinha sido um jogador que já tinha, né, tido outras oportunidades. Então, assim, né, talvez tenha trago... machucou. Mas trouxe essa experiência, né, também das outras modalidades. Mas o Melequinho, acho que foi um grande destaque para o time do Fluxo, né? Foi muito bem, né, durante a competição, fez uma competição muito regular, né? E o Bolt no X1 é um cara fenomenal, né? Foi um dos destaques no X1. Sim. Craque de bola. Vamos pro próximo aí. Volta lá no Fluxo também, dá um adendo tambémzinho ali pro Thiago. O goleiro Thiago, que também sempre que entrou foi muito bem, tá ligado? Personalidade. E é isso. Pra próxima aí, próximo time, G3X. Time que dispensa comentários, né? Mas a gente teve aí, principalmente aí, durante a competição, Rufino e Tom, né? Em mais vezes, né? Tivemos alguns outros wildcards também, mas eu acho que esses 3 aí foram os principais com a saída do Andreas, né? Cara. Inclusive, podemos ter Tom no Mundial. Podemos ter Tom no Mundial? Tom. Hey. E aí, em qual país? Podemos cravar o país? Não. Não podemos cravar? Que isso, aí? Tem que soltar as informações, cara. Qual país? Na França. Qual país na França? Qual país do time que ele vai? Não vai soltar, não? Então tá bom. Igor Rezende foi eleito o melhor goleiro da competição. O que você achou sobre essa... Mano, ele foi o líder de defesas, né? Henri Freitas, eu daria fora. Escolheria. Eu escolheria outra pessoa, mas não ficou muito distante, não. Que a gente viu que a gente... a gente teve destaques a gente falava que ele estava né? num top 5, Sim. no top 3. Uhum. Então, assim, não tá muito distante. Não foi uma surpresa por uma questão de escolha, mas também poderiam ter sido escolhidos outros, no caso, né? Sim. Por exemplo, a gente teve o Ivo, que foi o melhor durante a competição em si. Sim. Teve o Michael, que foi muito bem. Sim. E o próprio Vitão também, da Fúria, que pegou demais. JP, né? Então, assim, dos pouco impedidos. se fala no Vitão como melhor goleiro, porque o time da Fúria não dava oportunidade. Se destaca muito, né? Não dava oportunidade de chegar no Vitão. Uhum. Mas, pô, irmão, a defesa do Vitão na final bizarro. é algo de maluco, irmão. Bizarro. Que defesa. O cara fez uma defesa na gaveta absurda. E te falar foi um negócio, muito coeso e pegou 4 shootouts, irmão. O Vitão joga muito. Se entrega o MVP da final pro Vitão, a gente já tá quieto aqui. O quê? Não tem como, irmão. O Vitão pegou muito. Foi um destaque absurdo da Fúria. Então, assim, merecia totalmente também, com certeza. Posso contar uma história aqui, pessoal? Claro, porque pode. Cara, eu fui pra São Paulo na rodada dupla. E aí, tipo, eu tava sozinho, né? Lá em São Paulo, etc. Cara, eu só queria mandar um abraço aqui pro Wembley, cara. O Wembley me chamou pra, tipo, almoçar na casa dele, tá ligado?
Então, assim, é uma parada É um cara fenomenal. Fenomenal, mano. E eu acredito que a gratidão é a memória do coração. Então, assim, eu só mandar um abraço porque eu achei uma atitude... Sabe, ele não é obrigado a me chamar de nada. Ele ficou, mano, você tá sozinho aí e tal. Pô, vem almoçar aqui em casa, a gente bota a resenha em dia e tal. Isso é verdade, então, assim, ele fez comigo também, é um cara que merece todo o reconhecimento e respeito, não só pelo futebol, mas pela pessoa que é. Cara, mas realmente o time da G3X é um time muito bom, né? A gente já tinha falado sobre o VT, sobre o Nicolas, o Lucas, né? Que sempre estão jogando, o Keno também, que dispensa comentários, com certeza pode ser um wild card para um Split 2 aí, nada me surpreenderia nisso. Não, acho que não entendeu? Pode, mano, em relação ao contrato, acho que... Dele, no caso? Ele é draftado, eu acho que tem que ter 1 ano de draft. Tem que ter 1 ano, verdade. Então assim, mas se fosse, vamos colocar esse se fosse, né? Uma questão hipotética. Não, ou no qualidade, próximo ano, ele tem qualidade. No próximo ano, por exemplo, então, já que tem questão contratual, ele poderia ser um wild card facilmente. Rufino, meu amigo, meu parceiro, meu brother, tá ligado? Que dispensa comentários. Tom e Kelvin. Uma curiosidade do Kelvin, que ele mesmo postou, que o Kelvin jogou 5 jogos na Kings League Brasil, mas ele jogou 2 jogos com minutagem muito baixa e 3 jogos com uma minutagem considerável. E ele fez 15 gols, irmão. É algo surreal, irmão. Pouca coisa, pô. É algo surreal, irmão. Eu acho, é opinião minha, que se ele jogasse contigo na Macedônia... Ele poderia ser o top 2 da Macedônia. Ele poderia. Eu acho que num top 3 ele chegava. É verdade. Mas gol que ele não faria. Ele tá chegando... Eu acho que ele tá chegando perto, mano. Eu acho que ele tá chegando perto. Eu acho que você tá chegando perto do meu orgulho. 1847, né? Foi atualizado semana passada o meu. Isso porque eu não tô nem jogando, porque eu não tô nem dando... Eu tô dando oportunidade para você chegar. Porque se eu não der oportunidade para você chegar, se eu jogar todos os futebol que me chamam para jogar, esquece, tá? Esquece. Tô só avisando. Irmão, avisando. Você tem a oportunidade agora de chegar perto dos 1847 gols do pai da batida. Só para avisar. Bom, cara, o Bruno Agnello também, cara, eu achei bem legal. Ele é um jogador bom, tá ligado? Um draftado que rendeu bastante, assim, entrava bem e tal. Eu gostei do VT entendeu? Sampaio, então, mano. eu falei, né? O VT, né, foi muito bem. O VT, assim, ele faz a composição defensiva ali do time da G3X muito bem, né, mano? Então, assim, é um jogador forte, é um jogador, né, que tem uma impulsão legal. Então, é isso. Próximo time. Dendele que começou, né? Como a gente falou, um pouquinho irregular, mas no final a gente viu que, foi absurdo, né? Então, assim, foi muito bem. A gente teve 2 goleiros que, na minha visão, mano, estão caminhando aí para ser, provavelmente, aí uma das principais escolhas de goleiro da competição, hein? Mano. Que a gente já falou do JP e do Vitão, mas, irmão, Thales e Maicon fazem essa dupla muito bem também, irmão. É absurdo, hein? Sim. Os dois pegam muito. Tanto que o Thales começou como seria, né, o titular, depois o Maicon assumiu essa responsabilidade, mas o Thales tem a sua parcela de importância em todos os jogos absurda, irmão. Sim, ele é muito bom no shootout e nos pênaltis também, né? Sim, com certeza, cara. E aí, uns com muitos, com muito, outros com poucos, sabe? Ou com uma deficiência, né, nessa situação. A gente teve o Flávio, né, que é o coach. Tivemos assim, de wildcard, a gente teve Canhoto, Kaká, Lucas Hector e o Lincoln. No final, né, o Kaká não foi. Não, o Coit. Não entrou no final. Eu acho que não entrou. Assim, não dava também. Não dava. Era difícil, né, mano? É um jogo que alguns draftados vão ter um pouco mais de dificuldade. E é normal, galera. Isso é normal, tá? Isso é normal. Na Fúria também. Teve, se eu não me engano, acho que 1 ou 2 que não entraram. 2. 2, né? Que não entraram. Cara, Gui Silva também. Gui Silva, muito bom jogador. A gente tinha falado pouco, né? Sendo bem sincero. Sim. Irmão, jogador de marcação, jogador de início do jogo, né? No geral, a bola começa no pé dele. Sim. E aí ele vai distribuindo o jogo principalmente pro Canhoto e pro Lincoln, né? Então, assim... Mas Lucas Hector e Kaká, individualmente, né, dispensam comentários, jogadores excelentes. Gabriel, Romarinho também, muito bons jogadores. Irmão, se a gente for analisar pro Dendele agora, pro que a gente conhece e viu desses jogadores aí, é um dos principais times. Irmão, Gabriel, Gui Silva, Romarinho, Tuco... Matias também jogou, teve bastantes oportunidades. O Assunção teve bastantes oportunidades. O Breno também. O Coit, eu acho que desse time, o Coit foi o que teve menos oportunidades. Não dá também. Só que aí, o que acontece?
Se a gente for parar pra analisar, a gente tá falando de um que teve menos oportunidade. De um time com 13. Tá Então, ligado? assim, mano, a gente tá falando de um time muito bom, muito coeso, pô. Até o Thales veio pro shootout. Verdade. E outra coisa, o Gabriel foi draftado depois? Foi substituição? Eu não lembro agora. Se foi substituição, foi uma excelente substituição. Inclusive, na final, quem fez o único gol da partida, do shootout? Foi o Gabriel, driblando o Vitão e fazendo o gol dele. Sim. Então, assim, muito importante pro time o Gabriel. Então, assim, cara, fora o treinador preto, né, que mandou muito bem na competição. Vamos pro próximo. Capim FC. Capim nós tivemos o Josildo Barata como wildcard, Igor Canindé e Neto Show foram os 3 principais que fecharam ali, né? Uhum. Tivemos alguns outros também, mas os 3 fecharam. Eu não lembro agora, eu não cheguei a ver atuações do André, eu acho que ele não entrou, né? Não, o André eu não lembro. Eu acho que ele entrou quando o Capim veio com 3 wildcard. Acho que ele entrou assim na primeira ou segunda rodada, um negócio assim. Beleza, então. Então tivemos ali, a gente teve aí dos draftados, Maicon muito bem, GB e Brinquinho acho que foram os destaques, né? Eles 3. Sim. Dos draftados, sim. Acho que seriam os 3, agora, né? No final que tava jogando o João Nardi. O João Nardi jogou muito bem também. O Henry Japa também teve oportunidade. O Kleber também teve oportunidade. O Vitor também. Mas eu acho que a gente teve aí... O Vitor, eu não lembro do Vitor jogando. Também não. Não lembro do Vitor. E o Vitor Florio também eu não... Eu acho que os 3 Vitor, né? Os 3 Vitor eu acho que tiveram menos oportunidades, né? O Vitor já teve outras oportunidades, né? Já teve no Fúria, no passado e tal. Mas nesse ano, né? Eles não conseguiram talvez se como é que a gente fala? Ter grandes oportunidades, né? Vamos pro próximo aí. Desimpedidos GOT. A gente já tinha falado da dupla de goleiros, né? Que é considerada a melhor, não só pela gente, mas por todos, né? Pelo trabalho em conjunto que eles fazem, né? O JP e o Vitão. Mas é um time também, mano, muito coeso, que muitos jogadores draftados jogam e tem muita importância. Vai dar um trabalho em Paris, hein? Vai dar um trabalho absurdo em Paris. Ó, pô, mano, é surreal, olha aqui. Marcelinho, Thor, Guilherme, Gustavinho, Luizinho, Cadu. Mano, é um time, pô. É um time dos draftados. O Desimpedidos tem um time só de draftado e bom, pô. Tem. E um time bom, né? Então, isso que eu tô falando, um time draftado bom, tá ligado? Fernando também teve oportunidade. Fernando teve, Donadi, eu acho, né? Lucas Donadi também jogou, tá ligado? Também teve oportunidade. Então, assim, cara... Talvez seja o time que mais utilizou os draftados. Pode crer, eu acho que isso... E que foram bem, que corresponderam. Tipo, não é uma parada que a gente fala assim, não, esse jogador aqui, pô, foi... Não entrou. Não, eu acho que o Fumaça deu oportunidade para todo mundo. E draftou muito bem, né? Pelo visto. Então, foi muito bem. E os wildcards, né, que fecharam aí o Desimpedidos foi o Batman, o Bolt e o Luizinho, né? Acho que eles fecharam o último jogo, né? O Bolt, capitão do time, né? Principal ali um dos principais ali, um dos coadjuvantes principais. Coadjuvantes. Mas um grande jogador, né? É um cara que aparece pouco na mídia, que fala pouco. Cara, tô feliz de ver esse time aqui. Cara, muito bom time, mano. Muito bom time, de verdade. O Batman, muito bom no X1, dos principais jogadores do X1. Sim. E eles trouxeram o Luizinho, né? Como também essa complementação que também se destaca muito no X1. Uhum. Cara, muito bom time esse time dos Desimpedidos, hein? Vai dar trabalho pra caramba na França. Pro próximo agora... Loud Sport Clube. Vem pra Loud. Vem pra Loud. A Loud eu acho que foi o time... Acho não, né? Foi o time que mais teve dificuldades com questão de substituições por lesão, né? Sim. Então foi um time que teve muita dificuldade. Mas eu acho que também os draftados não... nem a maioria, né, no caso, não foram o que a galera esperava, né? O que a galera esperava. Então, assim, não vou citar muitos nomes assim, mas a gente teve... O destaque, eu acho que foi o Luquinhas, né, mano? Dos draftados, né? O Luquinhas e o Rock. Acho que foram os dois ali que se destacaram um pouco mais. Mas, assim, a Loud passou por muitos problemas, né? Enfim, no final acabou fechando com Drop, Exaú e Caroço.
que são bons wildcards, né? Com certeza podem ter a oportunidade de jogar tanto na Loud quanto em outros times também. Acho que o Exaú, cara, é absurdo, irmão. O que o Exaú joga, o que o Exaú agarra. Se ele tivesse outro time, com certeza ele teria tido um destaque ainda mais. Se ele tivesse o split todo na Loud, seria diferente, talvez. Também concordo, também acredito nisso. Bom, Vitor Coringa fechou como craque, último wildcard. Craque. Né? Presidente e wildcard e foi muito bem, mano. Jogou bem, pô. Elogiado pelo Neymar. Elogiado pelo Neymar, mas também o Neymar sacaneou foi a caneta do Betão. Aí, Betão, pô, a gente elogiou aqui, tu não precisava ter feito isso. Nada a ver, Betão. Nada a ver, irmão. Viajou, mano. Pô, mas tranquilo, faz parte. Coringa foi muito bem também. Mas é isso, vamos pro próximo. Fúria também dispensa comentários. Nós tivemos os 3 wildcards da Fúria. Aqui o Vitão ainda estava com a lesão na cabeça, né? Que ele teve no jogo contra os Impedidos. Foi no ombro, não? Não, foi na cervical. Na cervical. E aí ele não tá aqui nesse coisa, mas né, é o principal goleiro da Fúria. Depois veio o Ayosa, que também quando foi acionado foi muito bem. Então, assim, uma dupla de goleiros muito boa. Cara, tivemos ali o Caio Catroca, o Andrei e o Pastucci. Acho que foram talvez os menos usados, talvez. Acho que foram os 3 menos usados, né? Sim. Porque o Donato e o Monagatti entraram bastante, faziam aquele revezamento de pivôs, né? O Rian Lima sempre fazendo o descanso do Lelete, né? Isso? Ou do Lipão, né? Ele fazia essa... Isso é bem legal, né, mano? Porque ele é um jogador versátil e de personalidade, irmão. Ele é do futsal, pô. Porque assim, se você for parar pra analisar... Irmão, substituir o Lelete ou o Lipão, irmão? Deve ser pouca coisa. Irmão, porque ele só vai entrar se os caras estiverem cansados. Sim. Aí substituía... Por exemplo, na final aconteceu isso. O Lelete, ele sentiu um pouquinho, correu um pouco errado, eu acho, não estava né, no dia prime do Lelete. Aí ele pediu para sair. Aí o Rian entrou em um dos momentos do jogo. E aí tu imagina, caraca, eu substituí o Lelete, né, naquele momento ali e tal. Pô, sinistro, tá ligado? Oportunidade do caramba. Sim. E eu acho que os 2 draftados principais foram o Dedo e o Pellegrini, né? Eu acho que fizeram essa composição, essa consistência defensiva muito bem, né, pro time da Fúria, né? A gente tinha falado, né, da questão do como é que a gente fala? Da ingratidão da posição do pivô, né? Mas eu gosto do Donato e do Monagatti quando eles entram. Eu acho que eles conseguem segurar o que eles conseguem fazer, né? Fazer a função deles bem. Eu acho que isso ajuda a Fúria, né? A poder liberar o Lipão e o Lelete, né? A fazer a função deles, que é o mano a mano, né? Jogo. É justamente esse jogo, é ter espaço para trabalhar nas alas e para fazer jogo de sobreposição que eles fazem. Perfeito. E os 3 wildcards? Não, acho que não tem futuro. Pouca coisa. Acho que não dá, não. Lelete, MVP e artilheiro. Lipão, melhor do mundo e, com todo respeito, na final, esquece, deu Lipão. Então, assim, foi Lipão com 3 gols e decisivo completamente. No shootout fez o gol. E tem um vídeo muito legal que acho que foi o Akari que posta, se eu não me engano. Hoje, né? Foi o Akari, né? Que o Akari postou ontem, né? Que... Ele falando com o Vitão. Que ele fala que o Vitão vai pegar... E o Vitão vai lá e pega e eles são campeões. Cara, muito legal. E o Jefinho, que é o cara que inicia, no geral, as jogadas. É o cara que tem... A gente, né, nos bastidores conhece ele como mago. Pra mim, com todo respeito, pra mim, é o jogador mais completo dessa Kings League, desse primeiro split da Kings League. Defende, né, marca, faz a parte da marcação, arma jogo, chega como elemento surpresa... Volta para marcar, porque ele tem essa recomposição muito boa também. E, mano, não sai do jogo, pô. Não sai. Ele joga os 40. E é o seguinte, se você falar pra ele, Jefinho, fica do lado desse copo aqui o jogo inteiro. Ele abre mão de tudo e fica do lado desse para fazer o que o Dudu pede. Então, assim, para mim, na minha opinião, o Jefinho é o jogador mais completo dessa Kings League. E não discordo, não vou me opor a isso não, porque o Jefinho realmente é um jogador muito completo, sempre foi. E é um cara que ajuda muito o time da Fúria, a gente falou, a parte de organização e parte tática do time, né? Então, assim, isso é muito legal. Então, fechamos a Fúria, vamos pro próximo. Funkball Futebol Clube. Aí o Funkball realmente teve
poucos draftados, né, se destacando, né? Então, assim, nós tivemos ali o Douglinhas, o Joe e o Pepinho, né? Acho que esses foram os 3 draftados ali principais, né? Sim. Os outros eu confesso que eu não vi um destaque tão grande. Nem o Reinaldo ao contrário? Não, no nome sim. No nome, assim, não diminuindo, claro, os jogadores, eu tô falando de destaque. A gente não tá falando de... não confunda as nossas palavras não, rapaziada. Pelo amor de Deus. Né? Ninguém tá falando assim, o cara é ruim, ninguém tá falando isso não. A gente tá falando destaque. Destaque é quem, né, tem aquela pontinha a mais. Gui Patrick, cara, que agarrou muito, irmão. Sim. Excelente goleiro, hein? O Betão... Esse aqui que nunca vai vestir a camisa da Loud. Nunca. Irmão, você ter dado a caneta no Coringa, Betão, aí tu complica a situação. Da Loud, tu nunca vai vestir a camisa. Mas quem sabe a gente não vê um funkball. Tu acha que o funkball vai tentar fazer as trocas, bastante troca? Vai. É porque eu não posso falar. Vai. Mas vai mudar bastante o time do funkball. Então, beleza. Vai. Então, assim, Luizinho, né? Uhum. Luizinho chegou ali e também fez uma composição legal. Mas é aquele negócio, né? O time não teve um padrão desde o início da competição, mudou bastante, né? Eu acho que isso prejudicou. Produção, tem mais um aí, produção? Dá uma mudadinha aí no time aí, produção. Vamos lá. Nivelados FC. Nivelados, a gente teve aí, fechou com o Luan Mestre, o William e... Foi o Lucas Nascimento na última partida deles? Não, foi o William... Léo Gol, Luan Mestre e William Jesus. Não, na semifinal foi o Léo Gol. Léo Gol, né? Então, isso que eu tô falando. Quartas. Nas quartas, isso. Na última partida dele, já fechou com o Léo Gol. Mas é um bom time também, cara. A gente teve o Ivo, né? Que também poderia ter sido considerado o melhor goleiro da competição. O Renan Crespo eu não vi ele jogando. Eu acho que ele não entrou, mas né? Também, né? Não tinha como mudar. Era só numa situação bizarra do Ivo, mas... tivemos o Caio, né? O Caio Japa, que jogou bastante também. O Bruninho foi um grande destaque do time do Nivelados. Sim. O Arantes também. O Clisma foi bem também. O Bruno Mendes também foi bem. Então, assim, a gente já tem uma base legal ali de draftados. É um time que super usou, talvez com a exceção do Renan, super usou os draftados. Eu não vi muito do Renan nem do Vinícius Miranda. Eu vi pouco também, mas o Nicolas e o Gustavo Simon também entraram. Quando entraram também foram bem, assim, né? Fizeram uma composição ali do que precisava do jogo, né? Taticamente, tecnicamente, então foram bem também. Então acho que é um time coeso, né? Próximo aí. E só deixando também, né, um adendo, né? A gente cravou o William, Luan Mestre e falamos que eles iam muito bem. E a gente já sabe que, com certeza, eles vão estar no segundo split, né? Dá para cravar, né? Dá. Será que no Nivelados? Não sabemos. Mas dá para cravar que os homens vão estar porque merecem, por questão técnica e tática, né? Real Elite. Agora tu vai começar falando do Real Elite aí, porque o que a gente falou do Real Elite aqui nesse programa foi bizarro, irmão. Foi bizarro. Cara, a gente falou muito do Real Elite. Tentamos... A gente tentou de qualquer jeito, né? Ajudar os caras. A gente tentou ajudar os caras, pô. Teve a substituição no final ali do João Sandi, né? Sandi, não sei. Uhum. Aí teve o Juninho, o El e o Davi como wildcard, que pra mim dispensa comentários dos 3. Muito bons jogadores. Assim, eu acho, mano, eu vou ter que falar. Eu acho que os draftados não ajudaram muito, mano. Era esperado. A expectativa era alta, né? Porque a gente teve ali Porque Marlon... não são maus jogadores. Não, pô. Tipo, o Bueno é craque, mano. Muito brabo. O Bueno joga muito. Fenato, muito bom jogador. Dudu, bom jogador. Marlon Ribas, um dos principais pivôs aí do futebol 7 nacional. Gustavo Rocha também, né? Tipo, é um goleiro que já tinha experiência no campo. Então, assim, talvez o Luquete poderia ter um pouquinho mais de dificuldade, porque, né, é uma questão de treinamento e tal, que é normal. Uhum. O Profeta eu não conhecia, né? Não posso opinar 100%. Eu não conhecia o Profeta. Ancelotti, que é brabo no futsal também. O Ancelotti, bom goleiro. Ele veio pro shootout, lembra? E pro shootout ele era muito bom. Eu acho que o Ancelotti poderia ter sido usado em alguns momentos a mais no shootout. Com certeza. Nesse time. Eu acho que poderia ter tido era o certo a ser feito. Eu acho que realmente poderia ter sido usado. Então, assim, a gente teve também uma passagenzinha do Vassoura
Vassoura, né, no Real Elite. A gente teve uma situação... Mas quem que passou pelo Real Elite como wildcard? Só o Vassoura, né? Tivemos uma probabilidade do Luan Teles, mas acabou não fechando, né? Então, assim, é um bom time, tá ligado? Eu acho que podem ter mudanças aí, né? Terão mudanças de diretoria, né? Internas. Eu acho que de time podem ter mudanças também. Mas o João Santos também, eu acho que ele vai ter mais minutagem no Split 2, que ele entrou no finalzinho, né? Acho que faltava 2 partidas, se eu não me engano. Sim. Eu acho que ele vai ter... Eu acho que ele vai ter uma minutagem maior. Vamos pro próximo. Nivelado já foi, fechamos? Fluxo, fechamos então, né? Então, irmão, fechamos aqui nossa análise dos times. E agora nós fechamos o nosso resenha da Kings do primeiro split. Voltaremos em breve com novidades. Já vou deixar aqui em primeira mão aqui que o Vini Aragão estará complementando também a nossa equipe aqui para trazer mais informações, mais coisas legais. Vini é um excelente repórter também, um abraço pro Vini. Agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, não vou citar todos os nomes para não ser injusto e esquecer, mas agradecer a todo mundo que participou. Henry Freitas, agora o microfone é com você. Microfone na sua boca aí para você poder fazer... Que é isso, cara? Que isso, cara? Pro Max. Você agora tem o seu poder de fala aí para você fazer as suas considerações e agradecimentos e o que você precisar e quiser. Galera, só agradecer mesmo, sabe? Querendo ou não, estar aqui junto com vocês sempre foi parte de um sonho, né? Acredito muito nessa construção, né? Te agradecer pela oportunidade. Vamos ficar só nessa que eu fico... Não, tá certo, pô. Não tem problema de se emocionar, irmão. É a tua fala, é o teu trabalho, tá ligado? Então, assim, eu também fico muito feliz por isso, por ter contribuído com o seu trabalho, com o meu trabalho também, com o nosso trabalho. É uma parada que a gente, né, valoriza isso, o quanto que a gente se doou, o quanto que a gente se doa. Também fico emocionado por conta disso, por ver uma pessoa que a gente, né, contribui. Eu também tenho essa função. Para quem não conhece o Pai da Batida ainda, eu sou um cara que eu costumo, né, tentar ajudar ao máximo as pessoas e trazer oportunidade para que as pessoas também possam ter as suas oportunidades. Então, assim, também fico feliz por ter, né, dado um pouquinho de espaço para o Henry, porque eu digo um pouquinho porque o trabalho dele é muito além disso aqui, o meu trabalho é muito além disso aqui. Então aqui a gente tenta trazer um pouquinho mais de como nós somos para vocês. A gente aqui tenta não mentir. Uma parada muito legal que a gente ouviu no dia que a gente foi lá, né, mano, daquele pai do Ancelotti. Pai do Ancelotti. Que ele falou assim pra gente no dia que a gente estava lá em São Paulo. O programa que eu mais gosto de Kings League é o de vocês. Porque vocês falam a verdade. Vocês falam a verdade, inclusive a verdade de vocês. E isso é muito legal, cara. A gente vê o reconhecimento. Quando eu saí do estádio da final agora, ver várias mães e vários pais chegando e falando, cara, a gente vê todos os programas de vocês. E a mãe do Donati falou assim, mesmo que não tenha falado do meu filho, eu assisto. E, cara, isso pra mim é absurdo, irmão. Porque é sinal de que a gente tá fazendo um mandar um abraço pra ela, né? Que ela fala comigo no direct, cara. Entendeu? Muito engraçado. Então, muito assim, isso é muito legal, cara. A família do Lipão também, que tava lá. Pô, do Lelete, mano, a família do Lelete é algo inimaginável. É uma quantidade... 50 pessoas. É uma quantidade de pessoas avantajada, né? Eu já conhecia os irmãos, a família, pai, mãe, todo mundo. É uma quantidade de pessoas grande, considerável, né? Então, assim, quando veio um para falar comigo, qual é a Pai da Batida? Aí, pum, pum, pum. Aí tu vai batendo palma assim direto, vai apertando a mão de geral. Então, assim, é muito legal, mas, cara, são todos muito parecidos, mas são todos muito gente boas, pessoas humildes. Não estou falando que... Ninguém está falando sobre financeiro. Humildade não quer dizer sobre isso. Humildade é sobre característica de caráter. Né? Então são muito humildes, pessoas simples e muito legais e que merecem tudo que o filho deles, né, o irmão deles, enfim, que o Lelete tem vivido. Então é isso, galera. Agradecer a vocês, irmão. Obrigado pela parceria. Tamo junto. Precisar. Galera, quem não segue ainda, segue o Pai da Batida, segue o Henry Freitas. O Henry, inclusive, tá nessa luta aí para ir para Paris. Eu também tô, mas assim, é algo um pouquinho mais
talvez um pouquinho mais difícil, mas estamos sempre aí na luta para poder conseguir alguma coisa aí para vocês. Então, vocês que gostam do nosso conteúdo, que acompanham a gente, segue a gente lá, assinem os nossos conteúdos que vocês puderem, enfim, tudo isso seria legal para a gente, beleza? Então, muito obrigado. Não se esqueçam também, para fechar, sigam os nossos patrocinadores, Stop Ball, P. Almeida e o Grupo Viriato também, que estão sempre aí para poder auxiliar vocês e é a nossa indicação para vocês. Fechou? Tamo junto, família. Até a próxima. É nóis.